Antes de mais nada, queria agradecer a galera que viu o último vídeo, que deixou comentário, deu feedback. A gente ficou muito feliz com a recepção da galera. Deixou a gente muito animado para fazer os próximos vídeos. Diz aí também sua visão, Mate. Felipe, gostei bastante também do retorno que o pessoal deu e principalmente, né, da ideia que a gente trocou, que eu achei que, né, foi bem interessante até para a gente mesmo. A gente estava conversando disso, né, Felipe? O quanto que aquela ideia foi legal a gente ter postado, porque nós mesmos assistimos várias vezes aquele vídeo e aquelas ideias ficaram na nossa cabeça e espero que para vocês também tenham ficado, né? Então, hoje a gente decidiu trazer, né, uma conversa um pouco diferente, né, e explicar para vocês como é que foi, né, a nossa viagem, né, que a gente rodou, né, a Europa de carro, nós dois juntos. E vamos, né, falar sobre essa viagem hoje, contar um pouquinho para você os detalhes, como é que foram as coisas, né, Felipe? O que você acha? Então, só para dar um pouco de contexto aqui, o que que a gente fez? Meu irmão o Mate está de intercâmbio na Alemanha e eu ia visitar ele. Só que a gente queria fazer uma viagem diferente. Então a gente ficou pensando, o que que a gente pode fazer, o que que a gente acha que é a nossa cara. E aí a gente resolveu alugar uma camping van e ficar 15 dias rodando a Europa. E o nosso intuito inicial a gente tinha definido alguns destinos que no final das contas não foi nada do que a gente estava esperando, mas isso aí vocês vão É, descobrindo ao longo da história. Eu acho que ia ser legal a gente começar aqui, Mate, aham. falando do dia que eu cheguei e do primeiro perrengue que a gente teve. Cara. Eu acho que esse momento aí foi muito da hora, né? Antes de mais nada, assim, foi. A gente estava até pensando, né, como é que ia começar essa viagem mesmo. E se a gente ia pegar esse camper van, né, que é uma van adaptada para fazer camping, né, e parar nos lugares, né, que você pode, tipo, estacionar a van e dormir dentro dela, e tem um lugar que é protegido em volta, ou se a gente ia pegar um carro normal e ia rodar, né, as estradas e ia parar em hotéis. Enfim, a gente foi e voltou nessas ideias aí, inclusive um amigo meu, o Igor, que me deu essa sugestão, eu queria agradecer ele, foi bem bacana, né, que ele passou com a família dele também. E a gente recomenda já de antemão para todo mundo que estiver pensando sobre essa ideia aí, vocês vão ver como é que vale a pena. Mas assim, voltando para o primeiro dia, né? É, Deixando aqui no ah, vídeo uma imagem dessa camping van, só para vocês é, terem ideia do que a gente está falando. boa, bota aí a edição. E aí, é, legal, cara, como é que começou essa viagem? Como é que foi o primeiro dia? Bom, eu acho que o primeiro dia foi bem intenso. Eu estava aqui, né? Eu moro aqui no interior da Alemanha, uma cidadezinha um pouco mais longe, né, de qualquer centro. Então, assim, de qualquer lugar que eu quiser ir, são 5 horas de trem ou um pouquinho mais. Então, eu já acordei 6 horas da manhã. Na verdade, antes disso, né? O trem saía às 6, então eu acordei lá para as 4 e pouco. E já estava tudo pronto, entre aspas. E aí, cara, foi meio uma baguncinha ali, uma correria para já pegar o trem para sair. Enquanto isso, o Felipe, né, estava voando, saindo do Brasil para chegar até aqui na Alemanha. A gente tinha combinado de encontrar em Frankfurt, né, que é um principal aeroporto, né, aqui da Europa e que muitos voos saem de lá e por aí vai. Então, nesse meio tempo, a gente foi trocando umas ideias. Eu lembro até que o Felipe, quando ele pousou, né, em Lisboa, que é o meio termo, ele me ligou, a gente já trocou umas ideias. Inclusive, ele começou a me contar sobre esse livro 01 dele, né? E aí a gente já foi trocando ideias, já fomos, pô, batendo papo, já tava aquela ansiedade para ele chegar. E aí eu acabei chegando, né, antes para esperar ele, né, lá no aeroporto. E aí, beleza. Chegamos, vi lá ele lá no portão, aí já, né, se encontramos, foi um momento bacana. Havia 6 meses, né, desde a última vez que a gente tinha se encontrado. Então foi bem legal esse momento ali da gente, né, ter se reencontrado e também, né, dar start aquele momento todo, né? E enfim, já ali já começou um dos perrengues, né? Já chegou ali, já teve um perrenguezinho, né? Que a mala já deu uma quebradinha ali, né? No avião, a gente tentou dar uma resolvida, só que, enfim, não conseguimos por alguns motivos de
linguagem, por alguns motivos, enfim, de companhia, não vamos entrar no mérito disso. Mas aí, beleza. Eu e meu irmão saímos para comer, o Felipe estava morto, né, cansadíssimo. De Aí, virado. cara virado, tava zumbizão, zumbi, zumbi. E aí a gente saiu para comer, né? E aí, beleza e tal. Aí eu voltando, a gente voltando pro hotel que a gente tinha alugado, eu virei pro Felipe, eu falei, Felipe, qual que é a chance de 0 a 10 da gente ter algum problema porque a gente não tem a carteira internacional? Porque a gente não tinha carteira internacional, a gente tinha só a nossa carteira de motorista do Brasil. E a gente falou: ah, não vai dar nada não, nós já pagamos o carro, não tem BO e tal, beleza. Aí eu já tava meio com assim, será, velho? Será que é de boa assim? Eu já ouvi falar que E dá isso aqui é um certo. ponto legal da gente falar, Ah, que isso ele tá contando a história, mas na hora, o Mate ele é muito intenso, então ele já tava num desespero assustador e contagioso. é, Então a gente falou, puta que pariu, fudeu, acabou a viagem. O que nós vamos fazer? é, Tudo que a gente tinha planejado foi por água abaixo. é, E aí, nesse meio tempo, até um aprendizado legal que a gente teve, porque a gente faltou planejamento nessa parte. é, E quando falta planejamento nas coisas, você acaba se colocando em situações que você fica tendencioso a fazer coisas que você às vezes não queria e correndo riscos idiotas. Por exemplo, nesse meio tempo, o nossa. Matt entrou, entrou no site de onde que era, da Singapura, Sei lá, cara, site asiático aí, nada a e ver. teoricamente fazia uma carteira internacional em 24 horas. Menos 12 horas, 12 horas. E assim, você tá tão no desespero que você fala, ah, vou fazer, né? E quando você tava nas vias de pagar, a gente falou, velho, eu acho que isso é golpe. E a É. gente chegou à conclusão que era golpe e desistiu, mas a gente já tinha fornecido uns dados. Bom, botei passaporte, botei minha foto da carteira de motorista do Brasil, coloquei E um monte de informação, perigo. ó, a gente já estava agitado. A minha sorte é que eu estava muito cansado, estava completamente virado, porque eu não É, tinha dormido nada no avião. Inclusive, foi uma coisa boa, porque eu não fiquei com o fuso horário. Então, é, isso já chegamos e dormimos. Inclusive, foi muito bom, porque a gente conseguiu dormir cedo esse dia, apesar da tensão. E acordamos no dia seguinte, vamos falar, vamos pelo menos lá cedo, que a gente chega com a cara boa, vamos chegar lá de boa vontade e ver o que o cara faz. é. Acordamos cedo, tomamos café e partimos pra lá. Na hora que a gente chegou lá, a gente morrendo de medo do cara falar, não, vocês não vão poder pegar. Não, E o cara assim, a gente já tinha bolado pensar todas as todos. saídas possíveis. Não, nós vamos falar isso com o cara, nós vamos desenrolar essa ideia, essa e essa ideia, e, mano, já tinha pensado tudo, tudo, tudo. E aí o cara simplesmente não falou nada. Só que aí a gente foi tentar passar o nosso cartão da Wise, que é normalmente esse cartão de viagem, e ele não aceitava passar porque a gente também teria que fazer um depósito de um cheque calção, de um valor alto. E aí não passava. Então, o que a gente achou que fosse ser o nosso problema, na verdade, não foi o nosso problema, e o nosso problema virou outro. E agora a É, gente conseguir transferir esse valor que a gente tinha guardado para o cheque calção para o Nubank para poder pegar aquele crédito que você fica com limite. Então, já ele ligando para o Brasil, que era 4 horas da manhã, e a pessoa não atendia. nossa. No fim das contas, deu certo, resolvemos, pegamos o É. carro. Mas eu acho que aí um outro ponto, né, que foi assim, isso aí a gente está contando para vocês, mas isso foi um universo de estresse dentro de, sei lá, velho, 12 horas. Foi muito intenso. Então, assim, a gente passou um perrengue, ele falou, não, fudeu, não tem carteira internacional. Aí chegou lá, não deu problema. Aí deu problema, era o cartão de crédito. Aí a gente teve que fazer uma reviravolta, né? Inclusive, já deixa aqui uma excelente sugestão para todos vocês que vão fazer viagem. Tem um cartão de crédito internacional, o Nubank, ele funciona muito bem, não deixou a gente na mão, né? E principalmente se você tiver um dinheiro guardado que você consegue aumentar o seu limite de crédito. Então, tudo isso aí é super importante, né? E eu acho que o principal desse problema aí, no final das contas, quando você lida, né, com um serviço, principalmente fora do Brasil, em qualquer viagem é o dinheiro mesmo, né?
Assim, a documentação, ela é importante, ela é necessária, né, principalmente internacionalmente, mas assim, se você tem o dinheiro para pagar as coisas e resolver os problemas, eu acho que isso é o essencial. Então, graças a Deus a gente tinha ali, né, o cartão do Nubank que funcionava internacionalmente e passava e deu tudo certo ali, e a gente de fato começou a viagem, né? Então, ali já saímos do zero, né? Que a gente falou, pô, Exato. E até fudeu. no dia seguinte, a gente já, no dia anterior, quer dizer, a gente já tinha se preparado, a gente foi no supermercado, já comprou os nossos condimentos para É, poder fazer, para a gente acampar. E uma outra coisa que a gente já tinha feito antes, que era o único destino que a gente acabou, que a gente já tinha definido antes, foi o primeiro, que foi Amsterdã. O isso. resto dos destinos a gente tinha uma regra que era o D2, que a gente vai contar mais para frente. Mas o único. Essa regra é fera. Então a gente já tinha o único destino desse. Esse era o único destino que já estava definido no roteiro, né? Esse e o final. Uhum. E a gente começou assim, a gente estava meio perdido, o que que ia fazer? E a gente falou, velho, a gente tem que estabelecer regras da viagem para a gente É, conseguir sobreviver. é. Senão, vai dar errado. E para quem conhece o Senhor dos Anéis, é, tem o Sméagol, que ele tem o anelzinho e ele fica chamando ele de meu precioso. E Isso, por causa do meu precioso, a gente ficou falando que a nossa chave do carro era o precioso, então era o nosso anel. Então, isso. assim, podia dar tudo, podia acontecer tudo. A gente só não podia perder o anel. E o que que isso É, na prática significava? Se a gente tivesse no último dia lá, que a gente ia devolver o carro em Frankfurt com o anel, que era a chave do carro, tava tudo tá tudo certo. A gente certo. tinha sobrevivido. Então a gente É. tinha o nosso objetivo, assim, o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito nessa viagem? Então, assim, a gente pensou muito, vamos pensar como se fosse uma empresa, criar um negócio. Não, nosso propósito aqui é o seguinte: a gente precisa chegar em Frankfurt com um anel, que era a chave do carro. É, Se acontecer isso, deu certo. é. E assim, eu acho que naturalmente a gente tá colocando um tom mais sério, mas, gente, era uma loucura. A gente simplesmente pegou um carro sem noção nenhuma, nunca tinha alugado um carro na Europa, nunca tinha dirigido na Europa, quanto menos a distância que nós vamos aos poucos contando, mas 4.000 quilômetros, né? Quanto menos 4.000 quilômetros. Então, assim, aquilo pra gente, por mais que a gente estivesse ali no primeiro momento curtindo, aproveitando, caralho, começou a viagem, isso era uma seriedade que a gente tinha que ter com um veículo que era muito grande, era a nossa viagem inteira estava ali. E começava na coisa mais básica, cara, que era vamos manter a chave do carro viva. Então, a primeira Porque coisa que a não gente já tinha reserva. não tinha reserva. Então, a primeira coisa que a gente já fez foi pegar um daqueles colarzinhos, né, assim, de pendurar as coisas, já colocamos na chave e falamos, ó, agora o portador do anel carrega ele pelo dia inteiro, se trocar só pro pescoço do outro. Então, assim, já foi ali naquele primeiro momento, a gente já fechou esse acordo e falou, não, é isso. E eu acho que, só complementando, Felipe, para a gente começar mesmo de fato a jornada, eu acho que é muito legal a gente, né, ter tido também um pouco desse contexto, porque mostrou para a gente que, pô, é super da hora a gente se entregar para essa experiência, mas nós temos que voltar vivo, né? Então não adianta nada a gente viver aqui e tudo mais, se a gente morrer e não sobreviver à viagem para contar essa história que nós estamos contando agora. Então o nosso foco é vamos sobreviver, beleza? Beleza. Isso. Então, foco. Exatamente. Então, assim, a gente tinha que sobreviver. Esse, assim, parece repetitivo, mas esse era o intuito. Se a gente conseguisse sobreviver, tava tudo certo. E Exato. assim, não é sobreviver porque a gente ia fazer loucuras, mas é porque a viagem, pegando 15 dias e andando num carro, e você dormir no carro e fazendo tudo isso, é uma aventura gigantesca. Porque você está sempre fazendo alguma coisa, você nunca vai estar parado. Você tem que estar sempre na função de resolver o próximo destino, a próxima coisa, abastecer o carro, comprar comida, arrumando, preparando a cama para você dormir, fazendo café da manhã. Então, assim, você está sempre na função. E aí a gente já estava meio que vislumbrado com o começo da viagem. E logo no primeiro dia saímos de Frankfurt e fomos para Amsterdã, né? Conta mais um pouco aí, Mate. Pô, cara, esse momento foi incrível, né? Eu acho que foi um reencontro legal com meu irmão. Igual eu falei, tinha 6 meses que a gente não se encontrava.
E foi uma, né? A gente pegou a Autobahn, que é a estrada aqui da Alemanha, e curtimos um pouco o carro. Podemos dizer que a gente curtiu um pouco, era uma vanzona, então não dava para acelerar muito, mas assim, são estradas realmente bem diferentes, né? Assim, do que a gente está acostumado aí no Brasil. Então foi bem legal mesmo, né? Essa jornada. E, pô, já começamos várias ideias, trocando altas ideias e pô, foi assim, um momento bem legal mesmo essa jornada até Amsterdã, que são mais ou menos umas 3, 4 horas, né, de viagem, Não, foram mais. de Frankfurt Foi para umas seis, Amsterdã. foi umas 6 horas. Não lembro exatamente, mas assim, não é uma pernada muito grande, sabe? Assim, era relativamente de boa. A gente saiu A daqui, distância era grande, mas a estrada é tão boa que a é, distância fica justa. E aí você mencionou um ponto legal, que apesar da gente passar muito tempo no carro durante essa viagem, isso era uma coisa que eu não me preocupava, porque assim, era uma coisa que a gente ficava repetindo, né? O rolê é o rolê. é, Assim, aquilo lá já era viagem por si só, e a gente aproveitando, vendo as paisagens ouvindo e música, cara. ouvindo Nossa, música, resenha, exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente ficava 6 horas conversando. é, Então, conversava desde a coisa mais boba até a viagem mais. profundo possível. Então foi um start legal para a gente assim alinhar para preparar para o resto da aventura, né? E aí a gente já chegou em Amsterdã, já pegamos um trânsito e Rolou essa. E ali eu já fiquei um pouco tenso, eu vou assumir aqui, porque assim, dentro de cidade é um pouco diferente, né? Tem uma série de regras que são meio que, né, mais, não são tão sinalizadas. Assim, por exemplo, aqui se respeita muito o pedestre atravessar a rua, né? Que é um pouco diferente do Brasil. Então, se aparecer um pedestre, tem que parar na hora, assim, com antecedência, né? Até velocidade é muito restrita dentro das cidades. Então, a gente já entrou em Amsterdã ali, eu já liguei o modo coisa ali. Eu falei, não, velho, presta atenção aí, você tá dando mole aí, velho. Presta atenção, presta atenção. Então, esse modo intenso, era intenso. intenso, isso era até os nossos principais conflitos que a gente É, a gente ia e a gente brigava, não, a gente não pode brigar, que se a gente brigar, a gente não fudeu. vai conseguir se fuder, a gente não vai conseguir sobreviver. A gente tem que se suportar os 15 dias. Então, começava, a gente já falava da nossa regra, isso não é um problema. É, Então, é. Isso, e eu acho que foi muito disso também, né? Eu acho que esse momento inicial foi bem estressante, né? Essas coisas todas que a gente falou aí, tipo, conseguir o carro e tal, e foi chegando nessa primeira cidade. Então eu acho que foi bem legal da gente ter chegado, estacionado lá no camping, né? Chegamos, o camping super bacana, né? Deu tudo certinho lá com a reserva, né? E eu acho que foi um momento legal que a gente até saiu depois, né? Paramos o carro, pegamos o barquinho para sair, mas eu acho que foi um momento legal da gente, pô, caralho, chegamos na viagem, estamos aqui, vamos dar uma esfriada porque foi intensa a viagem, né? Então, né? Aí já chegamos lá, eu acho que foi bem legal levar o Felipe lá em Amsterdã, tipo, eu já tinha ido uma vez. E eu então já conheci um pouco, né? Mas assim, foi bem legal, uma cidade muito interessante do ponto de vista turístico, tem muita coisa para fazer, os canais são bem bonitos, né? A noite estava bem bacana lá, um clima agradável, né? Então era assim no alto do verão, então a gente quase não precisou de usar casaco, então isso foi ótimo. A gente estava bem tranquilo. E aí, Felipe, o que que você achou de Amsterdã? O que que você narra aí que foi interessante? aí você falou uma coisa legal, que eu acho que a gente não contou, que durante toda a nossa viagem a gente não ficava em Airbnb ou hotéis. A gente só ficava em camping. É, Então, o camping, como é que acontecia? Você chegava lá, aí você, tipo, comprava ou alugava, você pagava por uma vaga, e uma vaga que tinha um caminho de energia, e assim como tinha seu carro, tinha vários do é, lado, e você abria a vanzinha, a gente botava a mesinha pra fora, botava as coisas, preparava, e tinha um banheiro compartilhado, era como se fosse um banheiro público, e é. então Esses isso banheiros, galera, a gente vai contar essas histórias, mas assim, em geral eles eram bem tranquilos, mas assim, é uma experiência muito diferente da que vocês estão acostumados, né? É um banheiro comunitário, então assim, tem de tudo, tem de tudo.
Então, aí a gente deixava o carro e assim, por exemplo, esse trajeto de Frankfurt para Amsterdã, eu vim dirigindo. Então, assim, acaba que você fica um pouco estressado. E assim, de dirigir e tal. E quando a gente parou o carro, eu falei, putz, agora começou a viagem. Agora a gente deu uma parada, então agora vamos aproveitar. E isso era uma coisa que a gente sempre fazia, de não sair e ter que. A gente deixava o carro lá para não ter essa preocupação de ter o carro. É, Porque isso é uma coisa que lá é muito difícil você parar na rua, assim, deixar o carro. Assim, é fácil, mas não é comum, né? é. Então é melhor não deixar o carro. A gente preferia não fazer isso. E acaba que uma coisa legal que do lado do nosso camping tinha um Parque parque. gigantesco. Então, assim, exatamente. Então você vê que isso é uma coisa que eu achei muito legal, que acho que inclusive falta muito no Brasil, são parques dentro da cidade, sabe? Igual, por exemplo, São Paulo tem o Ibirapuera, em Amsterdã tem vários parques dentro da cidade. Isso. Isso dá um ar de paz para a cidade, né? Tem até a história de Viena, que a gente vai contar depois. Mas isso é muito legal. Você vê que os parques de Amsterdã estão todos cheios de gente, as pessoas levam toalhinhas e deitam lá. E uma coisa que eu achei muito interessante de Amsterdã é que as casas que são. A arquitetura das casas é a mesma das casas desde 1700 e alguma coisa. Então, aquelas casas um pouco tortas, estrutura, né? Fala mais o que você achou da estrutura das casinhas de Amsterdã. Assim, é bem curioso mesmo, né? Porque tem um estilo muito próprio à cidade. Ao mesmo tempo que é uma cidade moderna, com, né, várias coisas novas, né? Assim, você vê pontes super bacanas, a estação de metrô lá é incrível, né, atraente, assim, um design bem interessante. Mas ao mesmo tempo tem toda uma vibe antiga da cidade também, né? Que é uma cidade que, querendo ou não, passou muita história, é uma cidade que foi ali a sede, né, de alguma forma também, né, do Império, né, do Império Holandês. Então, assim, querendo ou não, é uma cidade com muita história, tem muita coisa e a arquitetura ela também reflete um pouco disso. Então, tem uma mistura bem interessante ali do novo com o velho, aquelas casinhas, né, que são retinhas, assim, parecendo uns prédiozinhos, né, e os canais tem muito movimento de barco dentro da cidade, né. Então, assim, E foi até uma coisa que bem você falou legal. legal, tava, por exemplo, tinha uma igreja, né? E em frente à igreja tava rolando uma rave. Então, Verdade. Amsterdã é um pouco dessa É, dicotomia entre o novo, porque é uma cidade muito moderna, mas ao mesmo tempo tem uma arquitetura muito clássica. Então, esse primeiro dia a ah, gente foi deu para conhecer e dar uma passeio em Amsterdã. E a uhum, nossa ideia era ficar essa noite, que a gente tinha chegado mais ou menos 5 horas da tarde, o dia seguinte, e no outro a gente já ia embora. uhum. Então a gente chegou e decidiu que no dia seguinte a gente ia acordar cedo, passear, fomos nesse parque e fomos lá para Amsterdã para conhecer a cidade mais de dia, porque esse dia a gente chegou no fim da tarde. Inclusive foi um dos pôr do sol mais legal que eu já vi na minha vida, esse de Amsterdã. Laranjão, né? Laranja. Laranja. Totalmente laranja mesmo, igual a bandeira, né? Não tem na bandeira, né? Mas eu acho que vem um pouco, talvez, não sei, vou estar chutando a informação aqui, mas a camisa laranja da Holanda, a cor era a mesma do pôr do sol, assim, bem vibrante mesmo, e foi bem legal, assim. Acaba que é uma cidade praiana, né? Então, pôr do sol bem bonito mesmo, que a gente viu lá no primeiro dia. E aí no dia seguinte a gente chegou e a gente tomava o café no carro sempre, que a gente passava no supermercado, a gente montava a mesinha, né? Botar O uma carro foto tinha aqui uns também, utensílios, né? O carro né? tinha uns Botar uma foto utensílios. de como é que era esse Buenos, cafezinho da manhã, sucrilhos, ovinho cozido. cozido, essa mesinha. É. E a gente botava o nosso café da manhã, comia e partia para a cidade, ficava passeando. Então, uma coisa que você vai fazer muito nessas viagens é andar. Então, é sempre importante você ter um tênis Nossa. confortável. É, isso. Isso é Isso importante. é porque vai. E tava quente. De dia fazia calor e de noite ficava fresco. E como a gente estava ficando ao ar livre, uma coisa que a gente passou um perrengue é que a gente não estava preparado para estar nesse meio ar livre, porque o carro ficava ao ar livre. Então, ia a nosso
O carro, ele era uma tenda que subia de cima do carro, então ele dava uma janela praticamente ao ar livre. É, e a gente passou um perrenguezinho com frio também, nós vamos contar mais E a única sobre coisa que isso. a gente tinha levado de casaco foi. Era o casaco que eu tava no corpo, aqueles casacos Michelin. E de cobertinha, a gente tinha levado aquelas cobertas de avião pequenininha que não passam nem da caneta. Não, aquilo ali E era ele, pior, era melhor você não usar aquele tipo de coberta, porque ela cobria só a metade. Aí você abaixava ela e você ficava com frio em cima. Então, assim, passou um perrenguezinho aí, passando frio, né, com essas coisas. Então, e, aí, e aí a gente, o Matheus tinha levado duas roupas de cama, só que de solteiro. Então, acabou que a gente tinha um colchonete pra gente dormir, mas cada um com a roupa de cama na parte dele, de solteiro, e duas almofadas que a gente tinha comprado tipo numa Tok Stock lá em Frankfurt. não, e eu acho que o mais legal que vocês vão ver aí, é que a gente foi evoluindo o traje de dormir, porque, meu irmão, né, eu tô aqui agora na Alemanha, vai rolar o inverno aqui, né? E, tipo, tinha muita roupa minha no Brasil aí, enfim, que a gente foi comprando ao longo dos anos, e que eu pedi a minha mãe para colocar para o Felipe trazer para mim, né? Para que eu Porque não você ia tivesse que ficar aí. comprar. Você não ia ficar aí. É, exato. Então, né, eu pedi para o Felipe trazer para mim, né? Afinal de contas, eu não ia ficar aqui na Alemanha, acabei estendendo. Eu acho que isso é né, uma conversa que a gente pode ter aí depois, né, sobre intercâmbio, como é que foi essa história toda. Mas, enfim, aí tinha essas roupas, né, de inverno que estavam na mala do Felipe também. E aí, aos poucos, a gente foi morfando, né? A gente foi pondo luva, foi pondo roupa térmica, É, foi colocando meia de lã e aí começou a esquentar aí, né? A gente começou a colocar as roupas tudo. no último dia eu já tava dormindo com a calça de esqui. Calça de esqui, casaco, blusa, touca, era tudo, né? Porque a gente não se preparou mesmo para o frio. Então, assim, acampamento é frio, sempre frio. Independente de onde for, não fique despreparado com frio, né? Eu acho que essa é uma lição importantíssima que a gente aprendeu. E esse dia, segundo dia, a gente saiu para Amsterdã e a gente saiu com uma meta. A gente tem que voltar um Uhum. pouco mais cedo, porque a gente tem que decidir o que que a gente vai fazer. É, Porque Amsterdã, como tinha sido o primeiro destino, a gente já tinha reservado o camping antes. é. Então a gente não sabia onde estaria no dia seguinte. Então a gente começou a falar, não, a gente tem que decidir o que que a gente vai fazer, porque a gente não, na Europa você não pode fazer camping selvagem. Então você não pode simplesmente parar Parar o o carro em carro qualquer num lugar. lugar e dormir. Então a gente tinha que decidir. Então fomos para a cidade, passeamos, comemos um asiático muito Nossa, bom. esse rolê foi top. Esse rolê Tinha foi uns top. asiáticos, uns chineses, e eles tinham um restaurante. Você via que Familiar mesmo. e os legumes lá, o cara fazia tudo na hora, tudo fresco, sabe? Então depois eu vou até procurar o nome para a gente botar aqui essa É. recomendação de restaurante. E era bem barato, né? Acho que foi o quê? Uns 8 euros cada um pagou? Era um preço bem justo, assim, e foi um prato bom, foi um prato justo, né? Acho que foi Não, 8 muito euros, ou um bom. pouco mais. É. E passeamos pelos canais e assim, é meio impactante. É muito diferente da paisagem que você vê no Brasil, sabe? É, Assim, das próprias cidades. Então, muito parque, muita igreja, muita coisa verde no meio da cidade. Isso é uma coisa que eu gostei bastante. E um ponto interessante de Amsterdã é que lá tem trânsito de bicicleta. cara, E nossa, isso é um esse perigo, dia galera. o Mate quase foi atropelado, porque se você Nossa. não se você acha que aqui você pode atravessar na rua, lá você tem que parar porque a bicicleta não para. E não é nem o carro, Então, o problema lá não é o carro, é a bicicleta, tem sinal de bicicleta. Assim, é um fluxo que eu nunca tinha visto mesmo, né? Então, assim, é doideira porque nesse dia, igual o Felipe falou, eu quase fui atropelado. Fui falar, não, dá para passar aqui, só que os caras vêm e fazem a curva, e é um monte de gente, então, assim, é um ponto interessante também de Amsterdã, né? esse dia a gente passou num sebo também, foi bem legal. Cara, o Felipe comprou um livro, bacana.
Inclusive, tá lá no meu Instagram, Curioso Carro do Cachorro Morto. Quem quiser ver, vai lá. Uhum. É, E é uma cidade legal de você sentar, parar numa praça, observar. Lá tem muita coisa ao ar livre, sabe? Então, assim, mesmo que você não faça esses passeios de museu, você não perde de aproveitar a cidade, sabe? Foi uma coisa que a gente não se programou antes para fazer, porque tem, por exemplo, a casa da Anne Frank, o Museu do Van Gogh, são coisas que a gente poderia ter ido, infelizmente a gente não olhou não se planejou bem o Entender. suficiente, É, e mas eu acabou que a acho gente não, que. Mas eu acho que né? no final das contas foi bem legal esse roteiro mais leve também, porque deu pra gente conhecer a cidade, né? Passear mesmo, Uhum, né? A gente descobriu o conceito de passear, né? Que era simplesmente, pô, vamos conhecer, vamos andar aqui, vamos virar essa esquina aqui, vamos ver onde dá isso aqui. E aí, nessa aí, exato. a gente foi, né, conhecendo, e eu acho que, igual o Felipe falou, o mais legal de tudo, assim, foi justamente, acho que um pouco dessa tranquilidade, essa liberdade que a cidade tem, né? Então foi bem legal. Mas aí voltamos para o ponto, né, que o Felipe falou aí do planejamento, né, cara? E aí eu acho que esse é o tópico mais interessante dessa viagem, que é como que a gente lidou com o planejamento, né? E aí a gente tinha combinado de voltar um pouco antes, para a gente justamente falou, pô, onde que a gente vai é, ir amanhã, né? Então, tipo, pô, a gente nem sabia onde que a gente ia no próximo dia, cara. Isso é loucura. Tipo assim, para pessoas que, assim, aí eu falando, vocês me conheceram um pouco, eu sou um pouco, tento controlar a minha realidade. Então, cara, aquilo ali foi um exercício de meditação incrível. Como que eu não sei o que que eu vou fazer amanhã? Tipo, cara, que loucura! Vambora, vamos planejar, pelo amor de Deus. O que que nós estamos fazendo aqui? E o Felipe, né, uma pegada mais de boa, tranquilo, e falou: não, velho, relaxa, isso não é um problema. E de fato a gente foi percebendo que isso não era tanto problema. A gente acabou chegando num meio termo aí, né? De que é a Mas regra do D2. D2. O que que é a regra do D2? A gente precisava saber D onde a mais gente dois. está. D mais D dois. mais 2, que é onde a gente estaria 2 dias para frente, que a gente entendeu que seria um tempo razoável de você se planejar. E Uhum. que, porque se fosse D1, provavelmente os campings já estariam ocupados, porque o camping a galera planeja muito de última hora mesmo. E assim, na É. Europa é muito cheio, tem muita gente fazendo isso, então você via os campings todos lotados. A galera pegava, tipo, aqueles emendos no carro e ia pro camping, parava a cabine dele lá e ficava. Então tem muita família. Tinha muita família, né, mano? Não é uma coisa, pegada bem comum dos europeus. Isso, é um rolê bem familiar mesmo. E aí a gente decidiu que a gente queria ir. Não estava no nosso planejamento, mas a gente decidiu que a gente queria ir para Suíça. A É. gente falou, vamos para Suíça, vamos ver umas paisagens. Só que a Suíça estava uma distância Absurdo. relativamente Acho que era umas absurdamente. 12 horas de carro de trem. Talvez era umas 12 horas de carro, então a gente não conseguiria fazer em uma perna. Então o que que a gente decidiu? Vamos pegar o meio termo e vamos parar, por exemplo, na Bélgica. E, Ah, cara, aí, né, aí começou, velho. Eu acho e que a é, viagem começou aí. Ali começou a porque viagem, né? Amsterdã foi como a gente já tinha planejado, já estava tranquilo. Então É, aqui que começou de fato a aventura. a Então resenha, a resenha começou aí. a gente decidiu que a gente ia ter que, a gente queria ir para qual que era a cidade que a gente queria ir da Bélgica? Bruges, Bruges, mas é, Bruges, só que não tinha camping. já Então a tava gente teve tarde que demais. pegar e a gente achou um camping que era nas Florestas de Ardenas. E para quem não sabe, Florestas de Ardenas foi onde foi um palco de batalha da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma cidade com muita história, apesar de lá não ter nada, só tem as Mato, florestas, mas só mato. exato. E decidimos que a gente ia dormir uma noite lá nesse camping. Que era um Então, camping assim que tava com uma proposta boa, um preço razoável. E tipo assim, a gente olhou as fotos do campo falando, caralho, velho, no meio da floresta de legal. Ardenas, mó vibe, vamos lá, vamos ver o que pega. Cara, Vamos embora. Só que aí, pra gente sair de Amsterdã, a gente tinha que passar antes na França. foi E a isso? gente passou em França, Luxemburgo. Não, foi não, Isso cara. foi depois, foi quando a gente Não, estava saindo. né, quando a gente tava saindo. Ah, Mas não, então pra viagem, né, e essa aí foi uma das poucas vezes, mas,
que eu também dirigi, né? Que eu, assim, eu tava deixando o Felipe assumir um pouco mais a direção, né? Por ele ter mais experiência, mas aí eu também dirigi, né? Foi bem bacana, assim, eu acho que a jornada, né, de Amsterdã, né, da Holanda para a Bélgica, é um caminho bem bonito, assim, as estradas são boas também, né? E então assim foi bem legal mesmo a jornada. A gente passou por umas florestinhas, passamos por umas, né, uns lugares bem interessantes. Até a gente até tentou parar numa cidade no caminho, mas é assim, Liege, foi, não foi? Que a gente tentou parar Liege, foi Liege, acho que foi. não lembro, não Acho lembro. que, enfim. E aí decidimos, ah, não, vamos direto então. E aí a gente chegou lá no camping e, e ele de fato era no meio da floresta, só que esse tava, não condizia muito com as fotos e com a estrutura do que ele É, dizia, sabe? é, Então, o que que a gente decidiu? Vamos preparar pra gente só. Aí a gente chegou lá, o que era umas 4 horas da tarde. tipo isso. Vamos preparar, que aí a gente sai amanhã às 6 horas, sai cedinho já parte pra gente conseguir chegar cedo na Suíça. Como a gente não gostou muito da estrutura, a gente teve a brilhante ideia de tomar banho de rio. Não, Então lá antes tinha. disso, né, eu acho que é legal situar que assim, o camping era meio esquisito, assim, vamos dizer, mal cuidado, né, para dizer o mínimo. Só que ele era bem legal, que ele era assim na borda de um rio e era no meio da floresta, na borda de um rio, assim, a gente parava na borda do rio, era bem legal mesmo. E aí, cara, eu falei assim, cara, esse banheiro aqui tá péssimo, nojento, não vai rolar da gente tomar banho aqui, não vai rolar da gente ficar aqui não, velho. Vamos embora daqui. E eu acho que isso também ajuda muito, né? Porque a gente já sabia onde a gente queria chegar, mas a gente tinha um espaço ali, né? Então a gente meio que já reservou, né? Isso aí foi um tópico que a gente acabou pulando um pouco. A gente já reservou lá na Suíça e já foi O descendo primeiro para a dia. Bélgica. Isso. Lá em Isso. Amsterdã a gente já reservou e já foi descendo para a Bélgica. E aí, quando a gente chegou na Bélgica, né, nesse campo aí, a gente já viu que o trem ali não tava legal. Aí a gente falou, Felipe, amanhã nós vamos só pegar e vamos embora, né? Aí ele, é isso mesmo, tal, tal. E só que assim, falei, pô, vamos zoar então, vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos entrar nesse rio. E aí foi isso, né, Felipe? Nós tomamos um banho de rio, 6 horas da manhã, Gelado. E geladinho. depois a gente descobriu que o rio não era tão limpo quanto a gente É, achou que era. ai, ai, E loucura. tava chovendo, a gente deixou esses dias, a gente ficou do lado de fora e falou: ah, vamos deixar as coisas aqui de fora, a mesinha, e Uhum. aí as nossas cadeiras, que a gente tem 2 cadeiras de acampamento, e a gente deixou elas de fora, o dia seguinte estava tudo molhado. Nossa. E isso era uma coisa que a gente, inclusive, a gente descobriu esse dia, que o que que a gente fazia nesses trajetos, porque a gente sempre tomava banho, todo dia de manhã a gente tomava banho. Quando a gente tinha que sair, não dava para Como deixar um as bom coisas brasileiro, né? Como um bom brasileiro. brasileiro, a gente sempre tomava banho. E para a gente não ter que deixar as coisas molhadas, a gente tinha um varal, e como era uma van, a gente montava o varal dentro da van para colocar as toalhas e nesse trajeto elas secarem. É. Então a gente já pegou e estava chovendo, pegamos e saímos da Bélgica rapidinho. Aí a gente passou Luxemburgo rapidinho, Nossa. né? Não, cara. Aí E foi a jornada do PAG, velho. Aí foi a jornada do PAG. Cara, aí começou. A gente saiu da Bélgica 6 horas da manhã, tomou um banho de rio e tal, beleza. Tá indo. Pra começar, a gente já começou tendo que abastecer o carro. Já foi um trampo inicial ali, um trabalhinho, porque a gente não sabia que não tem frentista, é um sistema automático, você tem que pôr o cartão, ele deposita antes. Né, debita antes um valor, aí depois eles tornam. Enfim, já começamos apanhando ali. Mas fomos. E aí a perna era grande, a gente ia passar, né? Ia descer da Bélgica, passar em Luxemburgo, na França, pegar uma beiradinha da Alemanha, para chegar, né, na Suíça e a gente ainda ia descer bastante na Suíça. Isso tudo antes de 5 horas da tarde, que era o combinado lá com o camping, para a gente poder, né, entrar lá, que tem um horário de fechamento da portaria lá. A gente tinha que chegar a esse horário. E, cara, essa jornada, eu acho que, para mim, me ensinou muita coisa assim, foi uma jornada infinita enquanto durou ali por vários motivos, né, Felipe? Como é que foi essa jornada aí?
né, tem um. Na França a gente não estava planejando isso, a gente nem fazia ideia, porque na Alemanha e na Holanda não teve nada disso. Mas Pedágio. na França que chama, tinha o Garret de Péage. Puta merda. E aí a gente passando um pedágio Tum! e, e falou, vamos. Aí a gente entrou e passou esse primeiro pedágio, estava andando e ganhou um ticketzinho. Falaram, não vamos pagar nada. E aí É, deve ser de boa. passamos outra cabinezinha. Aí na hora que você insere um ticket, ele conta essa distância que você andou na pista dele. E aí falou assim: ah, você está devendo 16 euros. E foi Já pra hora de começamos. idade. A gente falou, que A gente falou. isso, velho? Que taxa é essa? De onde veio isso? Não tava nem sabendo, velho. É... E aí a gente pareceu um outro Garret de Piaget e a gente falou, velho, vamos tentar dar um migué nesse Vamos Garret de furar, vamos passar Piaget. por dentro da cidade, até pra gente conhecer. Não vamos passar na rota, não. Vamos, sei lá. Não sei, às vezes tinha uma rota, a gente não queria fazer nada de errado, não, mas a gente falou, pô, vamos procurar uma rota que não tem pedágio, porque ficar pagando daqui lá embaixo, né, da França até a Suíça, só pagando pedágio, não vai dar, não, né? A gente também queria isso, né? Óbvio, acho que ninguém tá disposto a ficar tomando um bilhetinho atrás de bilhetinho, a gente sem saber o que que era, se tinha direito de se tornar alguma coisa, porque a gente não era, sei lá, enfim. E nessa aí nós inventamos de falar, ah, vamos dar uma volta aqui, vamos ver o que que rola. E aí a gente passou e teve o nosso primeiro problema. O primeiro problema foi para abastecer o carro. É, Porque na França tem uma puta. coisa que a gente não sabia disso, que o nosso carro era a diesel. E aí a gente chegava lá no posto, a gente chegou no primeiro posto e só tinha lá gasóleo. A gente falou, puta que pariu, fudeu. E o Só tem Mate gasolina. já trabalhou em posto, ele já sabia, não, se você botar gasóleo, gasolina no carro a diesel, fode o carro. E aí era aquele primeiro problema, a gente não vai chegar em Frankfurt com o anel, ou seja, com o carro vivo. Então já ficamos naquela, e a gente estava assim, meio que sem sinal na estrada, e desistiam desse posto. Nisso a gente já começou a ficar estressado, porque lá na Europa tem uma coisa interessante. Aqui no Brasil, você vê, tem poucos postos em poucas distâncias de espaço. Isso é até uma coisa relacionada ao direito, é, que lá você não pode ter postos por causa de um princípio da razoabilidade, você não pode ter postos com uma curta distância entre elas para não ter essa briga de preço. Então, os postos lá são, tipo, a distância entre eles é quase 40 quilômetros. E nisso que a gente perdeu esse posto, a gente falou, Mate, vamos ficar sem gasolina. É. E aí, conta mais. Cara, aí vamos contar a história toda, né? Beleza, tranquilo. Entramos nesse primeiro posto lá, gasóleo. Aí eu já falei, cara, vai dar merda se a gente pôr gasolina nesse carro a diesel. Não vão pôr, mas beleza. Paramos no postinho, tranquilo, né, de boa. E aí a gente foi lá, comprou uma baguete, né? Compramos duas baguetes como bom franceses, né? E na hora que a gente foi sair o carro, né, eu acho que o cara tinha estacionado o carro e deu uma pegada no nosso carro. A gente já falou, velho, fudeu. Entendeu? Fudeu, velho, acabou. Tipo, o cara bateu, deu uma esbarrada no carro. E aí, mano, o que nós vamos fazer agora? E olhando pros lados e tal, e, mano, cadê o cara? Quem que era? Não sabia onde estava, não falava francês, não sabia. Falou, ah, vambora aqui, né? E é Não isso. deu nada. Não deu nada. Assim, no carro do cara não tinha nada. E A no gente falou, nosso velho, tinha só um risco. A gente falou, pô, vambora. vambora, né? O que a gente vai fazer? Vai E ficar tinha dado parado uma aqui? massadinha no nosso. E a gente falou, fudeu, o que que a gente vai fazer aqui agora? E nisso, todo esse contexto já subiu um estresse e aí a gente já começou É. a tensão. Ligamos o modo estresse ali naquele momento, né? E aí que eu acho que vale ser de falar aqui do princípio, Qual o princípio? do quem dá de migué. É. Aí, gente, a gente aprendeu e isso é um conceito muito importante e que eu acho que vale para todos os tipos de situações. É o seguinte: quem tenta dar migué, inevitavelmente se fode. Essa é a verdade. A gente tentou dar esse migué aí de
né? Ah, vamos tentar repassar do pedágio, vamos tentar não, né? Tentamos dar migué. Paramos no posto, voltamos, o carro tava do jeito e a gente tava quase sem gasolina. Ou seja, não foi uma boa ideia, não foi uma boa abordagem, né? Então ali a gente já falou, pô, cara, acho que a gente tem que ficar mais esperto aí das próximas vezes, vamos abastecer com mais antecedência. Quando for parar no posto, vamos ter mais cuidado na hora de sair para ver o que que rolou, se não tem algum problema. Enfim, tivemos essa lucidez ali, né? E eu acho que, E esse, até voltando, que a gente até não terminou de falar, que hum, gasóleo em francês, na verdade, significa diesel. olha para você ver, cara. O cara é muito Então, sem noção mesmo, né, velho? Gente, pô, velho, como assim, mano? Gasóleo não é gasolina. Como é que a gente ia saber disso, né? Assim, eu acho que, enfim, era só pesquisar na então internet, né? Mas é aí não importante. confia na internet, enfim, foi meio uma loucura, né? Essa situação aí. Enfim, a gente acabou tomando o risco, né, de abastecer com a gasole na França e descobrimos que era diesel mesmo, tranquilo. E seguimos viagem. E para entrar na Suíça tem uma peculiaridade que você tem que. Nisso a gente pegou mais quantos viagens antes? Ah, vários. Uns quatro, três, sei lá. E aí a gente entrou na Suíça, e na Suíça tem uma peculiaridade, que a gente já sabia disso, que tem uma coisa que chama vinhete, né? É. Que é tipo um ticket que se você rodar aí na Suíça sem ele, você toma uma multa. É absurdo. E uma coisa que eu achei legal é que Legal não, achei diferente. É que a Suíça era foi o único país que a gente passou, teve uma fiscalização, apesar de não ter tido uma fiscalização maior entre fronteiras, né? Que assim, na Europa é como É. você cruzar estados. Mas Uhum. para entrar e sair da Suíça tem Uma barreira, né? uma barreira gigantesca, tem a fila. Mas como a gente estava de até um carro, é bem tranquilo de você ir, não tem que mostrar passaporte, não tem. Acho até uma coisa que a gente falou, será que tem que ficar com documento? Então a gente. Acabou que a gente não usou o documento para quase nada na viagem, né? É, muito pouco. E aí fomos. E uma coisa que eu fiquei abismado é que a Suíça é um país, parece que aqueles filmes de sonho, sabe? Tipo, É. é, é tudo muito perfeito. Assim, a gente tava andando no trânsito. E as pessoas vão numa velocidade, por exemplo, tão estável que parece que você tá com o carro parado. Então, tipo, sabe, não é que você tem que ficar É, freando e acelerando aqui no cara, Brasil. e isso era loucura, porque, tipo, da gente que tá acostumado no Brasil, se tem um cara na sua frente, ele para, você tem que brecar na hora, porque senão fudeu. Então, assim, lá, como a velocidade é muito constante, a gente, é meio curioso, que, né, você perde um pouco da noção da direção, assim, porque o cara tá freando, mas ele tá só diminuindo um pouquinho a velocidade, só que como tá todo mundo constante, tipo, nem parece. Então, assim, às vezes o Felipe tava dirigindo, o cara brecava, eu já falava, fudeu, fudeu. Só que o cara só, tipo, Ele só diminuiu diminuiu 5 quilômetros. um quilômetro por hora, né? Doideira, doideira. E E, aí a gente seguiu, passamos. Qual foi aquela cidade? Berna? ah, Sei lá. não sei, não lembro. Passamos e o nosso. Basel. Isso. E o camping que a gente pegou na Suíça, ele era no topo de uma montanha. Nossa, cara. Então a gente. É aquele cenário de filme mesmo, que você vai passando, você vai vendo aquelas montanhas com os eucaliptos na montanha, aquelas Bota pedras. aí na tela aí, edição, só para mostrar um pouquinho para vocês como é que foi essa história. Como é que é essa É, pista. então você fica muito vislumbrado, né, com a imagem. E Uhum. aí a gente foi, chegamos no camping e aqueles campos que você vai fazendo a voltinha, chegamos, passamos em várias cidadezinhas. E uma coisa interessante do verão europeu é que o pôr do sol é 9 horas da noite. Uhum. Então, o dia ele rende bastante. A gente chegou lá, era o quê? 4h30, 5 horas? É, tipo isso. Então a gente falou, vamos tentar fazer uma trilha hoje, porque a nossa ideia a gente ia só ficar o dia seguinte, no outro a gente já ia embora. A gente não ia ficar o dia seguinte, né? A gente Não. decidiu, a gente falou, não, vamos ficar o próximo dia. É. Aí a gente falou, não, vamos ficar aqui, vamos ficar com calma, beleza.
E aí decidimos, então nesse dia a gente falou, vamos pegar o carro e vamos explorar, porque o camping era dentro de um parque, vamos dizer assim. Uma, Não tem, aqui era muito diferente, né? Ali na Suíça, assim, não tem muito essa noção, assim, de privado. Era tudo meio tipo um uma parque, comunidade. era um parque, só que tinha casa das pessoas, tinha fazenda. Então, assim, era tudo meio que junto ali, de um jeito meio doido mesmo, né? E aí a gente pegou o carro e foi para um pico, né? E eram umas trilhazinhas, a gente parou de carro e levou as nossas cadeirinhas, e fomos ver o pôr do sol. E uma coisa legal é que quando a gente chegou lá para fazer isso, tinha uma churrasqueira e tinha uma mensagem. Pode usar à vontade, só deixa alguma coisa. E aí, na churrasqueira tinha carvão, tinha. Tudo, gente, é, tinha tudo. Era um ambiente público, tipo, meio que da comunidade para qualquer pessoa que fosse lá usar e que tivesse o bom senso de, pô, não vou deixar avacalhado aqui e, pô, para qualquer pessoa que vier aqui, tipo, poder usar igualmente. Então, assim, tinha um pouquinho de combustível para você acender o carvão, tinha lenha para você fazer, sei lá, o que você quisesse. E a gente tinha umas salsichas que a gente tinha comprado, umas linguiças que a gente tinha comprado, tinha um macarrão também, sei lá, que a gente comeu aquele dia. Não, e aí tinha a churrasqueira, e aí o que a gente decidiu fazer? Vamos fazer a linguiça na churrasqueira, porque é fazer ele. Porque como a nossa cozinha do nosso carro era dentro do carro, E fazer aquilo perigoso. ali. Não só perigoso, mas assim, como o carro, a gente estava dormindo nele. Se a gente fizesse aquilo ali, o carro ia ficar com cheiro de linguiça. É. Então não dava para fazer coisa muito complexa no carro. Então a gente comia muito macarrão, né? Era uma coisa fácil de fazer que a gente cozinhava. E a gente fez um churrasco, vou até botar o time-lapse dele aqui da gente fazendo Ah, esse churrasco, que é uma coisa bem legal. E a gente viu o pôr do sol lá e acho que sim, foi um dos pôr do sol mais absurdo e a gente botou nossa cadeira e ficou conversando. Então, não sabe aquela sensação de paz, né? hum. Então, foi um momento muito muito legal da nossa viagem. A gente sentar lá, a gente cozinhou o macarrão enquanto o outro fazia o churrasco e botamos nossas cadeirinhas e voltamos para Dormi no camp aquele no dia, né? camp. E esse dia a gente de novo passou frio. Nossa, mas esse dia tava frio mesmo, né? E aí. No carro tinha aquecedor, esse dia a gente até dormiu no andar, na parte de baixo. Só que assim, a gente não sabia usar o aquecedor Ficava e com medo. tava com medo de, sei lá, ficar intoxicado e não tinha janela. A gente foi meio cauteloso ali, não tava muito confiante que aquele cara ali ia funcionar direito, não. E aí, o interessante mesmo foi que assim, esse câmbio era muito legal, né? Ele era bem no pé de uma montanha. E aí a gente já falou, pô, velho, amanhã nós vamos subir aquele morro ali, velho. Amanhã nós vamos subir aquela pedra e é isso que nós vamos fazer. Então a gente já sabia que no outro dia a gente ia fazer aquilo, né? E, cara, eu achei o mais interessante de tudo, né? É como que a Suíça tem uma vibe muito diferente, né? De tudo que eu já tinha visto da minha vida. Cara, todo mundo lá é tranquilo, todo mundo lá é, tipo, de boa com tudo, sabe? Então, o pessoal que recebeu a gente lá do camping, uma mulher super gente boa, ajudou a gente. A gente chegou lá no camping à noite para tomar banho, no banheiro lá, banheiro tranquilaço, tava rolando uma musiquinha, uma galera gente boa. Então, assim, uma vibe bem interessante mesmo, né? E bem chalezinho, assim, né? Um chalezinho no meio da montanha. Então, pô, cara, Bem gramado, bem gramado. é, pô, lembra um pouco de Gramado aí no Brasil, né? E aí no dia seguinte, como era no pé de uma montanha, a gente resolveu fazer a trilha de subir a montanha. Puta merda. Só que a gente não tinha nenhuma nuvem no céu, e como estava muito frio, a gente teve a brilhante ideia de não passar nada de protetor solar. Então subimos e não tinha nenhuma nuvem, a gente subiu. Foi o quê? Umas 2 horas de trilha? Por aí, cara, por aí. Subindo 2 horas de trilha e as vaquinhas, né? Lá, isso é uma coisa característica da Suíça. Tem umas vaquinhas que são, tipo, o animal nacional lá, né? Assim, é muito valorizado esse animal lá.
e eles têm um sininho, né? Todas as vacas lá têm um sininho. E isso dá um barulhinho e você vai juntando um monte de vaca na paisagem e fica um barulhinho estável, assim, tipo, plim, 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 plim. Cara, isso meio que te põe ali na vibe. Então a gente foi subir naquela montanha, escutando aquelas vacas. É, e as vacas ficam num lugar absurdo, que você não imagina que uma vaca Qualquer lugar chegaria. ela tá lá, velho. Qualquer lugar você vê tem uma vaca. E a gente foi subindo, ficamos lá as 2 horas. É, foi uma jornada e a gente já tá, e a gente ficava cansado também. E eu sei que a hora que a gente desceu, a gente começou a falar, Mate, eu acho que a gente tá meio vermelho. Fudeu. E na hora que a gente chegou lá embaixo, a gente tinha tomado um sapeco, assim, assustador. Aquele sapeco que você fica vermelho mesmo. E E eu o, e tinha o feito animal, o brilhante animal estava de meia alta. O meia Felipe de estava cano de meia alto. alta e chegou lá embaixo. Na hora que ele abaixou a meia, ele falou: Mano, fudeu, eu queimei de meia. Então, até metade da canela do cara estava queimada e a outra metade não estava queimada. Então, ou seja, a gente não só ficou totalmente torrado e, né, queimado de sol, como também cheio de marca esquisita. Então, assim, meu pescoço estava totalmente branco de uma parte para outra, e vermelho, as manchas, né? Então, assim, foi meio doideira, mas, assim, em geral, cara, foi brilhante a Suíça. Eu achei, para mim, um dos melhores momentos da viagem, né? Foi, para mim, o ápice da calma total. Então, assim, lá é uma calma absurda, tudo muito tranquilo, tudo muito pacífico, né? Então, eu gostei demais. Gostei É, muito. acho que uma coisa que é legal que a gente fez também, que a gente não tá falando um pouco, é que a gente comia muito pouco fora. Então a gente não comia muito em restaurante, a gente fazia todas as nossas comidas no carro. É. Então, era pão, a gente comia muito pão com Nutella. Pegava o macarrão, a gente pegou o macarrão, cozinhava no carro, cozinhava ovo. Então, comemos bem. Presunto de Parma, a gente comeu Nossa, bastante. cara. Essa aí, presunto, depois dessa viagem aí, eu fiquei muito tempo sem comer, cara. Porque toda Então, hora era presunto. Não sei o que com presunto. Presunto. porque, porque assim, supermercado na Europa, ele não é uma coisa cara. Se você fizer a conta para o Brasil, dá mais ou menos a mesma coisa se não for mais barato. Uhum. O problema é que carne vermelha é realmente caro para você fazer a conta, porque lá não é uma coisa comum de ter carne vermelha. Assim, até tem, mas é caro, não é tão abundante quanto tem no Brasil. E aí, nesse dia, a gente decidiu que a gente ia, o nosso próximo destino seria a Itália. A gente já tinha decidido no dia anterior, o primeiro dia da Itália, e decidimos que a gente ia ficar 2 dias nesse camping. E, e a gente saiu da Itália, a gente saiu da Suíça e foi para a Itália. E na Itália, a gente passou, a gente chegou assim, a gente já viu que tava um calor muito, Merço. Ali muito. começou a onda do Merço. Para quem não sabe, dar um pouco de contexto, tem um livro do Camus, O Estrangeiro, e a ideia, o Meursault, que é o personagem principal, o livro se passa na Argélia, e o tema básico do livro é que está fazendo tanto calor que ele começa a ficar meio sem reação, sem sentimento. Ele, assim, na história, isso é óbvio, não estou dando nenhum spoiler, ele mata uma pessoa e ele fica meio apático às coisas que acontecem, muito em função do calor que fazia. Então, assim que a gente chegou na Itália, começou a ficar aquele calor. E você via que aconteceu tanto comigo quanto com o Mate, que a gente via que o outro começava a ficar meio apático de calor. O cara Aí a ficava gente meio ficava, mole assim, o cara já começava a ficar meio mole. ô Mersur, ô Mersur. E aí, cara, mas isso foi doideira, porque assim, é muito louco, porque na Europa cada país tem uma vibe, né? E aí a gente foi meio que classificando as vibes, né? Então, assim, na Holanda tinha a vibe, na Bélgica tinha outra, né? Na Suíça tinha essa vibe que a gente contou, na França que a gente passou tinha uma vibe esquisita, né? Assim, e eu acho que isso, principalmente, foi uma perspectiva muito interessante nossa e que eu acho que foi uma filosofia muito legal que a gente desenvolveu durante a viagem, né? Que, pô, a forma como você enxerga, como você comunica e percebe a realidade é de fato a forma como as coisas vão acontecer e vão
naturalmente se transmitir para você. Então, por exemplo, a gente estava meio na vibe ruim lá na França, porque, pô, a gente tenta dar um migué, deu errado, a gente se fudeu, né? E aí na Suíça, a vibe tava boa, porque, pô, a gente fez um churrasco bacana, era um ambiente tranquilo, e a gente se colocava de uma posição tranquila. Então isso foi legal porque a nossa vibe foi migrando de país para país. E aí, que eu tô colocando Exa- isso? Diga. Não, eu queria só complementar isso, que era justamente isso, que assim, foi até uma coisa que a gente chegou, assim, chegou nessa conclusão na viagem, de que assim, a forma como a gente enxergava era a forma como seria. Então, se a gente Exato. começava a ficar estressado, achando que as coisas iam dar errado, de fato as coisas Dava errado. começavam a dar errado. É, Então, isso foi uma coisa muito importante, muito. Essa foi uma reflexão muito legal que a gente teve, que a gente falou, não, calma. A gente tem o poder de construir essa realidade ou da forma como a o gente quiser. contexto da forma que a gente quiser. Se a gente quiser enxergar as coisas ruins e aí ficar procurando problema, a gente vai achar problema. É, Porque você está sempre fazendo alguma coisa, então, assim, não é uma viagem de turismo que você vai estar tranquilo, tá? é, Porque você está sempre tendo que fazer alguma coisa. Então é literalmente uma aventura. Você tá sempre. Você acorda, você já tem que arrumar o carro. Aí você já tem que preparar o café da manhã lá no carro. Aí você já tem que ir para o banheiro lá, o banheiro comunitário, tomar um banho, se preparar. Aí você já tem que sair para fazer as coisas. Então você está sempre. Tem que estar fazendo alguma coisa. Então acabou que a gente ficou muito tempo parado de fato, né? Você tava sempre. sempre tinha a dinâmica, né? O movimento, a gente estava sempre em movimento nessa viagem. Tinha sempre um problema para resolver. Isso era Sim, sim. sempre. Não, não tinha assim um momento. Acho que um dos únicos poucos momentos que a gente não tinha nada foi na Suíça, que aí a gente ficou tranquilaço. É que a E, onda né? via aí foi a onda da hora, né? Que a gente tá falando aí. E um Mas outro na Áustria que depois nós a vamos gente vai. contar. Mas eu coloquei E. esse ponto aí, Felipe, porque assim, eu acho legal contar, porque na hora que a gente chegou na Itália, eu acho que a gente pegou uma vibe, velho, nós estamos em casa. Nós estamos em Aham. casa porque era zona igual no Brasil. Sabe, você já viu o pessoal cortando na estrada, cara, nem aí, nas pistas, É, isso era paramos uma no coisa. posto de gasolina, tudo regaçado. E aí você falava com o cara no posto, o cara já meio que entendia no português, ali no italiano. Então, assim, a gente já entrou na vibe, já falou, aqui é em casa, nós estamos em Aqui é casa. Brasil. Aqui é É, porque isso era uma Brasil. coisa. Pro bom e É pro uma coisa ruim. que Pro bom e pro ruim. a gente percebeu, por exemplo, tanto na Holanda, quanto na Alemanha, quanto na Suíça, as estradas, o pessoal é muito. Vai todo mundo bonitinho na pista da direita, quando tem que cortar, a pessoa vai, corta, os caminhões não cortam uns aos outros. Então o trânsito ele é muito educado. A Itália, assim que a gente entrou na Itália, a gente já viu que o trânsito já estava caótico, caminhão cortando caminhão, 100% estilo Brasil. Então a gente assim, não, aqui nós estamos em casa. E esse É, camping que a gente pegou era no topo de uma montanha, em Polsa. E tava tendo, inclusive, o lugar era nas Dolomitas, né? O camping era um pouco no pedaço das Dolomitas, então vislumbrante a paisagem, aquelas calcário, né? As pedras de Dolomita, muito legal. E nesse meio termo a gente tava ligando para nossa mãe e ela falou: Não, vocês sabiam que aí do lado tem a casa da Julieta, em Verona. A gente não ia fazer isso. a E era gente no dia seguinte. não Nem sabia o que fazia a gente ia ideia. fazer. E aí a gente falou: vamos então no dia seguinte em Verona, que era o quê? 60 km do camping. Pra É, gente era, assim, das distâncias que a gente percorreu, essa não era nada. é, Porque da Suíça para Itália também foi uma perna de boas horas, né? umas 4, 5 horas. Sei, tá. E aí chegamos lá, ficamos no camping. Esse dia a gente comprou uns macarrões, umas massas frescas. A gente passou no supermercado e abasteceu o carro, porque a gente falou, pô, nós vamos ficar 2 dias aqui, né? A nossa ideia, a gente estava meio sem norte ali ainda, né? A gente tinha até pensado em Berlim, a gente não sabia onde a gente ia terminar a viagem, não, sabe? Mas aí a gente, né, se preparou um pouco mais, até porque, pô, a gente vai ficar no topo de uma montanha, não tem muito supermercado para fazer, então a gente se preparou, comprou comida, comprou leite, comprou água, comprou um monte de coisa, assim, para a gente ficar bem preparado mesmo, né? E aí.
a nossa mãe deu essa ideia, né, que a gente nem sabia dessa história do Romeu e Julieta, pra gente ir na cidade de Verona, que inclusive é super da hora, recomendo pra todo mundo que passa na região, vai lá. E cara, esse dia a gente tava completamente torrado da Suíça, do sol, a gente tava, velho, E foi no vermelhaço, dia seguinte do ardendo, sol. ardendo. Você põe a mão assim, você apertava, ficava até aquela marca de mão depois, assim, de tão vermelho que a gente tava. E, cara, tinha um fio solar só no Que era o cabo e meu de falou, rosto, que era é, o meu de rosto, não tinha normal. cara. E eu falei com o Felipe, traz um fio de solar pra gente. Não, precisa não, tranquilo, de boa. Beleza. Breamos, passamos, cara. Fiquei melado de filtro solar, Felipe também. A gente passou assim, tudo. Chegamos lá, assim, oleoso de filtro solar. Cara, e foi um dia de rachar mamona, né? Como diz a minha mãe. Cara, tava uns 35 graus com Não, sensação de trinta 40. e cinco não, tava 40 graus esse dia. Tava 40 com sensação de 50, cara. Tava absurdo, absurdo. Ô Merçô, anda aí, Merçô. Merçô, ô E Merçô. assim, Calor, e esse dia que, Passei na que a gente feirinha, começou Merçô. o apelido do Merçozinho, que eu falei, doido de chamar o outro de Merçô, porque é tanto calor, e a gente não podia ficar no sol, porque a gente já estava totalmente queimado, e a sombra estava derretendo também. Então, uhum. esse dia, inclusive, a gente parou o carro, esses dias a gente teve que ir de carro para Verona, aí a gente parou o carro no estádio do Hellas Verona, É. que era na entrada da cidade, o nosso carro com tudo lá. E a Itália não é tão assim, não tem, apesar de ser Europa, ser seguro, não é tem tanta segurança A gente quanto ouviu uns nos outros. relatos, né? A gente já estava seguindo um aplicativo aí, e a gente ouviu uns relatos de quebrar vidro, essas coisas que a gente já conhece aí no Brasil, né? A gente já ficou meio, pô, nossa, tá lá e tal. A gente já deu aquela geral brasileira, né? Passou tudo para debaixo do tapete, já arrumou o porta-malas, já fechou, deixou tudo arrumadinho para não dar nada, não dar bandeira, né? Isso aí, passeamos, fomos nesse tal caso da Julieta, que eu não tinha nada demais. É o famoso visto? Beleza, vambora. Visto, fomos embora. Comemos um macarrão muito bom. Cara, foi top. Foi Esse dia acho top. que foi a primeira vez que a gente comeu na rua mesmo, né? Depois de Amsterdã, né, que a gente comeu um pouco. É, comeu na rua, comemos um macarrão com uma carne, nesse dia tava gostoso o rango. E barato até, né? Não foi caro, não. E depois a gente foi fazer subir tinha um bondinho, né? E acabou que a gente foi tentar explorar a cidade, porque o bondinho era caro, né, pra se subir esse bondinho. É, E aí a gente falou, vamos assim, pegar umas vielinhas. E aí a gente foi subindo umas vielinhas, passando por dentro das casas, e também porque a gente não queria tomar sol, né? é, Então a gente passou numas vielinhas e achou um parque dentro do. do Era um castelo castelo, aquilo né? lá. Dentro do castelo. Fica. Então paramos lá, demos uma pausa, porque assim, a cada 5 minutos tinha que fazer uma pausa porque tava muito quente. É. E esse dia a gente também tinha que voltar, a gente voltou, era o quê? Umas 5 horas A gente passeou, voltou umas 4, porque a gente tinha que decidir o nosso próximo A destino, nossa né? vida, né? E aí eu acho que foi um momento muito importante da viagem, né? Por causa disso. Importante da viagem, eu acredito. Porque, enfim, eu acho que a gente estava acumulando, né? Várias rixas, assim, estresse, briga, as porradinhas que a gente acaba dando um no outro. E, cara, a gente chegou lá, depois desse dia bacana que a gente teve em Verona, e a gente tava meio, pô, o que tá rolando? Qual que é a vibe, sabe? A gente tava meio brigado, assim. E aí a gente ainda não sabia onde a gente ia terminar a viagem, né? Acho que ali foi o meio da viagem mesmo, né? A gente tinha acabado de chegar no meio da viagem. Falou, pô, cara, onde que nós vamos terminar essa viagem? Né? Que aí eu acho que entra um lance do planejamento que é muito legal, que é o D mais dois, né? Então, assim, você vai planejando 2 dias à frente, pô, você já sabe onde você tem um mini norte ali para onde você quer ir, né? Mas a gente precisava, pô, onde que vai ser o último ponto para dali a gente ir embora e voltar para Frankfurt e entregar o carro. E, cara,
a gente tava com a ideia de, pô, vamos terminar em Viena, mais perto, e tal. A gente vai passar na Áustria, vamos ficar tranquilo aqui do lado, e tal. Só que aí a gente falou, cara, nós viemos até aqui, cara, vamos embora. Vamos para Praga, vamos para a República Tcheca, que era assim, era de boa também, né, de distância, mas assim, a gente ia, pô, rodar mesmo, né? A gente ia botar mais ali, sei lá, só essa pernada aí para, só essa decisão colocou pra gente aí quase mais 800 quilômetros, vamos chutar aí. Alguma coisa assim. Quase 1.000 quilômetros de perna, porque a gente decidiu ir para Praga, né? E eu acho que a gente se deu conta, né, desse momento e falou, cara, nós estamos no meio da viagem, já chegou aqui, já viveu tanta coisa. E eu acho que, né, foi até uma frase que a gente falou, "Véi, se a gente quiser ir, nós vamos ter que estar junto, Botafé. Então a gente tem que fazer o se unir aqui, cara. Não dá pra gente ficar nessa onda, não, né? Senão, acabou a viagem. Não fudeu. Então foi legal ali pra gente dar essa trabalhada, né? Esse Pô, reset. esse reset, se regeneramos ali, né? Botar tudo pra fora, e isso eu acho que assim, é uma coisa legal de falar. Principalmente quando você está viajando só em duas pessoas, ou até em mais. Mas assim, resolver as coisas quando tem que resolver, né? É, Isso era uma coisa que a gente fazia também. Tipo, lavar a roupa suja, tem que lavar, cara. lavava a roupa suja. Não, você não tem como você fugir dos seus problemas. É, Porque senão impacta a relação. Então, assim, a gente falou, não, qual que é o problema aqui? Vamos sentar, o que está acontecendo? E aí a gente deu um reset e voltou para nossa pro nosso plano de viagem. Então, assim, vamos embora. E decidimos que o nosso próximo destino seria a Áustria. E na Áustria, o primeiro destino da Áustria seria Salzburgo. A gente ficaria lá 2 dias também. eu acho que antes disso é importante a gente colocar essa aí, que no meio termo aí, cara, a gente foi dormir nesse dia aí e tal. E eu inventei de tomar uma limonada que tava no carro. Só que ela não tava na geladeira, não. Ela tava meio que assim no banco, tipo, naquele porta-copos do banco. Pô, a gente tava na Itália. O dia, cara, o dia 40 graus, a limonada no porta-copos. Eu falei, beleza, pô, vou tomar, deve estar gostoso. Cara, eu tomei um negócio, eu falei, tá suave, acho que não vai pegar nada, não. Cara, acordei de madrugada, vomitei tudo que eu tinha na minha alma. Tudo, tudo, tudo. Cara, saiu até a tripa, eu joguei pra fora, cara. E na hora Vomitei. já bate aquele desespero, fudeu. O cara tá passando Acabou a mal, acabou a viagem. viagem. Vamos ter que voltar e a gente não vai sobreviver. Porque tinha que sobreviver e tinha que sobreviver os dois. É. Então, Mas, a gente já. mas eu sou bicho ruim mesmo com comida. E quem me conhece, meus amigos aí vão saber dessa história aí, de diversas outras. Foi só um susto só. Aí já botei para fora, nós já acordamos mais ou menos, né? Eu não dormi muito bem e fomos seguindo então para a Áustria, né? Para a gente continuar a nossa viagem aí, que ia ser em Salzburgo, né? O nosso próximo destino. E foi bem legal, né, Felipe? Essa jornada aí também. A paisagem era muito legal. Passou pelo Tirol, né? Que é uma região na Itália, né? Foi bem da hora, né, cara? Foi bem interessante. Muito. Isso era uma coisa muito legal da Europa, porque. E que acho que, assim, às vezes você não tem tanto essa oportunidade quando você viaja de trem ou de avião, que é você passar no interior dos lugares, sabe? Né? É, e isso a gente conheceu bastante o interior da Itália, o interior da Suíça, o interior da Alemanha, o interior da Áustria, que a gente via muito as estradas são muito boas e, tipo, a paisagem lá é muito diferente. E num curto espaço de tempo, a paisagem muda absurdamente. É, Então, no lugar tava fervendo na Itália, na Áustria já não tava tão quente assim. E a gente andou o quê? Umas 4 horas. uns 300, 400 quilômetros no máximo. Então, assim, a gente ia. E nesse dia a gente já ter se decidido que a gente ia ficar em 2 dias em Salzburgo. E aqui tem duas histórias muito interessantes de falar. A primeira delas é que, assim, na Áustria já é um país muito mais fechado, né, Mate? É, Então a a vibe é gente. outra. A vibe é outra. O, Germânico. austri, o austríaco já é muito mais fechado. E aí a gente já chegou lá e no camping eles já queriam
é, ficar com, como a gente estava lá Reter o no campo, passaporte. reter o passaporte do camping enquanto a gente estivesse lá. E a gente falou, não dá, isso aí não rola, não vou deixar meu passaporte aqui. E aí a gente já viu que os caras queriam meio que fazer de sacanagem com a gente, porque eles viram que a gente era brasileiro, né? É. Então já ficamos um pouco ressentido, mas acabou que a gente fala, isso aí não é um problema, cara, é sempre uma frase que a gente repetia. Quando a gente começava a ter alguma coisa que a gente tirava dentro do sério, a gente falava, não, isso não é um problema. E aí a gente voltava, rotação normal. E esse dia, além disso, foi uma coisa muito legal, e fazendo um pouco de contexto, o meu pai já foi na Áustria há quase 40 anos atrás, mais ou menos 1983, se eu não me engano. E ele tinha tirado, e um desses lugares que ele foi em Viena, ó, em Salzburg. E ele tirou várias fotos lá e tinha mandado pra gente. Então a gente ficou passeando em Salzburg e muito dos caminhos que a gente falou, não, vamos retirar as fotos que meu pai tirou. E a gente retirou várias fotos que ele tirou, e isso foi uma experiência muito emocionante, de estar no mesmo lugar que meu pai esteve há 40 anos atrás e ter a oportunidade de estar lá com meu irmão e tirar a foto exatamente igual, né, Mátio? Cara, isso foi bem legal, né? Eu acho que, inclusive, foi um excelente roteiro de turismo, né? Porque meu pai, de alguma forma, ele sabia o que ele estava fazendo ali na cidade. E no que a gente foi meio que seguindo os passos dele, ali, a gente foi conhecendo os principais lugares da cidade, né? Então a gente subiu lá no castelo que tem na cidade, tiramos a mesma foto. Mas acho que além disso, né, o mais legal foi justamente ter a oportunidade de, pô, depois de tantos anos, estar no mesmo lugar que ele esteve e tirar a mesma foto, né? E, cara, isso aí foi bem legal também, essa oportunidade, que, como meu pai já tinha ido, né? Nosso pai já tinha ido na Áustria uma vez, ele tinha várias fotos, né, nas cidades e tal, e a gente falou, pô, cara, acho que a gente tem que fazer essa jornada aí das fotos dele, bora fazer? E aí a gente meio que ficou na função, né, quando a gente ia nas cidades grandes, de refazer as fotos, e acabava que a gente, de novo, conhecia muito a cidade porque eram lugares turísticos, né? Então, assim, foi da hora mesmo ter feito isso, né? E foi bem recompensador de um certo ponto de vista, né? Assim, vários pontos de vista. Foi muito recompensador. Exatamente. E aí no dia seguinte, eu arrisco dizer que foi esse o passeio, individualmente, o passeio que eu mais gostei. Muito doido. Que foi que a gente, a uns 20 30 quilômetros de Salzburg, tem um lago que chama Lago Cognizer, que é onde até era onde era o ninho da águia, que era tipo um QG do Hitler, que ele usava, então ele ficava lá. E esse lago é absurdo, é simplesmente Maravilhoso. assustador, né? Vamos botar o vídeo aí, Bizarro. então. Bota o vídeo aí da gente no lago. E aí, como é que foi essa história, né, Felipe? Como é que foi essa brincadeira aí? A gente chegou lá, a gente não ia fazer esse passeio, a gente falou, não, vamos fazer uma trilha e tal, não sei o quê. E a gente viu esse barco. Aí a gente já teve um primeiro problema. Como era um pouco mais no interior da Áustria, não aceitava cartão, é só dinheiro físico. Cara, isso é loucura. Então a gente teve que fazer um mirabolante, voltar no carro que a gente tinha nos porta-malas guardado. Fui lá correndo, voltei, peguei. Falou, não, vamos pegar 2 horas, vamos pegar 2 horas do barquinho. E ele te dá um barco para remar e vocês dois falam, ó, vocês têm 2 horas, se passar você paga mais. E a gente falou, não, é fácil, é tranquilo e tal, não sei o quê. Aí a gente foi ver, é, remar esse barco era muito mais difícil do que parecia, né? Cara, e assim, que era doideira, porque era duplo, né? Tipo assim, duplo que eu digo assim, é uma pessoa só dirigir, né? Um remo, um par de remos. Só que, cara, se você fizesse assim, você virava para um lado. E aí, se você fizesse assim, você virava para o lado contrário, né? Então, assim, não era uma direção tão simples, né? Era uma direção invertida e você dirigindo de costas. Então, era assim, uma loucura, né? Então. Foi um exercício físico interessante,
Mas mais do que isso, eu acho que foi legal, pô. A gente pegou um barco e foi num lago no meio E da uma coisa, Alemanha, é, doideira, e cara. uma coisa que eu não sei o que que era, mas aparecia que tinha tipo uma excursão de uma Na galera igreja, né, mano? de uma igreja e assim, parecia uma. Eles estavam em cânticos e eles, sei lá, aí você passava uns barcos, você via que era o pessoal e eles ficavam cantando, era uma coisa muito diferente. É, foi uma E, vibe. e aí a gente Ô, voltou. e detalhe, uma história interessante. Mas rolava uns mosquitinhos na hora que a gente estava dentro do bar. Cara, parecia que era uma vespa, velho. A gente de boa lá, tum, tomava uma ferrada cabulosa. E a gente meio que lutando. Só que a gente tinha levado tudo nosso no barco. A gente não podia cair. Ou seja, tinha câmera, tinha telefone, tinha dinheiro, documento, tava tudo ali com a gente. E, cara, a gente meio que lutando contra os insetos ali pra gente não poder cair no lago, né? Então foi uma história interessante ali, a gente nesse barco aí, foi da hora, né? E a gente voltou, deixou o barco e falou, tinha a opção que lá é um lago, né? Um lago gigantesco. Assim, você não consegue nem ver o fim. E cercado, tipo, é como se fosse fiordes, umas montanhas assim do lado. E na beirada dele, à medida que você vai andando, tem várias trilhazinhas que você pode ir entrando e nadar no meio dele. Uhum. E a gente fez isso, parou no meio dele, fizemos uma trilhazinha para subir. Nisso aí a gente já estava mais pro fim do dia. Então a gente, não, nesse meio termo a gente parou antes do barco, fomos no carro, almoçamos um sanduíche, pão com presunto de parma, É, com a burrata, estava até gostoso. Voltamos e a gente nadou nesse rio. Esse banho de rio foi legal, né, velho? Foi bem é, revigorante. foi bom, cara. Acho que foi a primeira vez que a gente entrou assim numa água mesmo. E, cara, acho que foi o lugar mais bonito que eu já nadei na minha vida, assim. Você olhava, assim, as montanhas gigantescas, assim, você pequenininho lá embaixo, né? Então, foi bem da hora mesmo, né? Essa jornada aí, valeu a pena demais ter conhecido esse lago. E aí a gente voltou, né? Porque no outro dia a gente já ia partir para Viena, que era o penúltimo lugar da viagem, né? E Antes da gente chegar em Viena, ah, que foi quando esse dia a gente resolveu calibrar o pneu. E nossa. esse, Aí o e pau a tava gente, quebrando, o pau tava quebrando. esse dia a gente já também voltou a se bicar, porque assim, isso é uma coisa, você vai indo e às vezes vai guardando, e aí você fica muito tempo com a pessoa. E de novo, a gente começou, estourou um com o outro e Aí, beleza, estouramos um com o outro, só que a gente tinha que encher o pneu do carro. Não tem complexidade tão grande, né? Mas, pô, cara, no outra língua, você tinha que pagar um negócio no caixa, voltar, resolver, pegar o negócio. Então, assim, não era uma tarefa de fazer sozinho. E a gente tinha que resolver. Então, assim, ali já foi outra. E, cara, nessa onda aí, a gente foi aprendendo muito a lidar também, cara. Tipo assim, vamos parar com essa porra aí, vamos parar de brigar, né? E é isso é uma coisa, resolver. é um ensinamento muito legal, porque quando a gente começava a brigar, as coisas não davam certo, e a gente voltava para aquele loop de dar tudo errado. Porque assim, se a gente não tiver alinhado, a gente não vai conseguir fazer as coisas que a gente precisa. E É, isso é um problema. é. Então, nesse dia, a gente também sentou e decidiu que os dois próximos dias seriam em Viena, né? Uhum, E aí voltamos, esse dia ficamos lá no camping à noite, né? uhum. Voltamos, passeamos. Esse dia a gente estava bem cansado por causa desse passeio. E decidimos que o dia seguinte a gente ia para Viena. E esse camping, o camping de Salzburgo era bem legal, só que esse foi disparado o camping mais cheio que a gente estava na viagem. Nossa, tava crowd aquele lugar, cara. Tava cheio demais. Então, assim, o banheiro era uma coisa absurda de cheio. É, aquilo ali foi tenso. E o que que aconteceu? Esse dia choveu bastante em Nossa. Salzburgo, então A o lama. banheiro virou lama. Quando vira Então, barro, cara, aí fodeu. Aí só então piora. uma coisa muito legal é que assim,
você tem que aceitar a realidade, não pode ficar pensando muito, porque senão você se deixa de aproveitar a viagem por coisa. Então, assim, acabou que a gente falar isso aí, E, cara, tomar banho nesses banheiros, e vivenciar essa história aí de banheiro, cara. Eu acho que isso ensina aí muito. ensina demais, né, Felipe? Ensinou muito pra gente. De, cara, você não tem controle, cara. Ah, eu não vou tomar. Mano, então você não vai tomar banho. Ah, então você não vai fazer o que você precisa fazer no banheiro, sabe? Tipo, então assim, ou você faz, ou você faz, sabe? Não dá pra ficar ali. Ah, não vou Exato. fazer, cara. É isso. Vai lá. Foda-se. Foda-se. E, e esse camping, a nossa vaga, ela era assim. Nossa. Então, tava tudo torto. A gente dormiu Então, escorregando de noite. e tava lamacento o chão, então a gente tinha que tomar cuidado. Começou a chover. Então, a gente abria a porta, ela descia. E chovendo. Foi um perrenguezinho, cara. Foi um perrenguezinho. Perrenguezinho. E a gente tinha que fazer a comida. E aí a Enfim, água ficava assim, não dava para é, esquentar. O gás acabou, o gás do carro acabou. Então a gente perdeu a cozinha do carro, né? a gente Detalhe. perdeu. É, esse dia foi o último dia que a gente usou essa cozinha do carro, porque o gás acabou. E a gente foi muito mão de vaca de não comprar um gás. Não, aí Mas, mas a gente deu sorte que nos outros dois campings tinha cozinha, a né? gente tinha cozinha, então a gente não precisou delas. Tivemos E pequenos problemas técnicos. nós já voltamos. E aí a gente foi para próximo destino, Viena, né? É. E chegamos em Viena. E aí é o que a gente fica brincando que o camping era o Saara. Porque a gente passou de frio nos outros lugares, dessa vez a gente passou calor e muito. Porque assim, era um camping sem árvore, sem nada, no meio da cidade, né, entre aspas, e tava bem quente, Viena, né? Assim como na Itália, eu acho que tava muito quente. E aí, e aí, cara, foi o Saara mesmo, o lugar era até meio árido, assim, meio arenoso, com as árvores meio parecendo Saara, cara. Parou lá debaixo de uma árvorezinha, mais ou menos, assim, numa sombrazinha, né, Felipe? Ali, cara, nessa aí nós fomos. E esse dia foi o primeiro dia que a gente estava em Viena. A gente foi no. A gente comprou esse dia um museu. É. E a gente, antes de ir no museu, até uma coisa bem legal. A gente aproveitou para passar no cafezinho que você já tinha ido também. Uhum. Então, isso foi uma coisa bem legal. Então, a gente foi tomar um cafezinho em Viena e depois fomos no museu. E assim, de todos os lugares da viagem, eu acho que Viena foi o que eu fiquei mais em choque com a cidade, sabe? É. A quantidade de parques é realmente você fica vislumbrado com a beleza da cidade. Lá em Viena tem muito parque no meio da cidade, né? Então, assim, muito parque, muita grama e, assim, as pessoas usam esses parques bastante, né, Mate? Nossa, demais. E assim, até realmente fazendo uma analogia, acho que um contexto, e assim, até um ponto a se pensar mesmo, que eu acho que faz muita diferença, né? Por exemplo, acho que no Brasil a gente tem muito pouco parque, muito pouco ambiente público que tem um espaço da hora, assim, que você pode, né, encontrar seus amigos e ficar de boa, né? E lá é muito pelo contrário, né? Então, assim, você vê como que a juventude mesmo, né, a galera jovem, tá toda no parque. Então, assim, a gente foi passando, né, por diversos parques ao longo, né, dessa viagem lá em Viena. E, cara, todo parque a gente parava tinha uma galera pesada, tipo, muita gente mesmo, jovem, sentado, conversando, tomando uma cerveja, outros jogando carta, outros, sei lá, velho, fazendo qualquer Lendo. coisa lendo, tinha uma galera lendo, tinha uma galera dormindo, tinha galera fazendo tudo, cara, nos parques. Então, assim, eu acho que é um conceito muito diferente de socialização e que faz muita diferença, né? Então, assim, foi bacana mesmo, né, esses primeiros dias lá em Viena, assim, pra gente dar um pouco dessa, cara.
que legal, né? Esse conceito de socialização aqui, que, né, leva mais em consideração é, o ambiente. E eu acho que, cara, é muito tranquilo, né? Assim, quando você senta num parque, você ficar de boa, é outra vibe, né? E eu acho que aí foi o segundo lugar da viagem que a gente falou, que a gente conseguiu ficar de boa, né? Então, saímos do museu, fomos dar uma volta nos parques e tal. E aí, na hora que a gente estava chegando na cidade, né? Chegando, né? Pegamos o metrô para ir lá no museu, a gente viu um tal de um festival de cinema, né? Que a gente falou, ah, onde será que é esse negócio? Sei lá. Vamos deixar aí. A gente pegou o papelzinho, né? E aí ficamos com o papelzinho na mão, né? Desse festival de cinema. E aí a gente foi andando, fomos no museu, passamos nesses parques, mas a gente ficou com esse negócio na cabeça. Será que vai rolar esse festival de cinema? E aí, Felipe, como é que foi essa parte? E assim, em Viena a gente fazia tudo de metrô, né? É, Então, deixou o carro no camping e ia fazer as coisas de metrô. E esse suposto festival de cinema era no caminho que a gente tinha que fazer para pegar o metrô. Então, é, passeamos, sentamos lá numas praças, passeamos nos castelos, nos boulevards, e era mais ou menos 8 horas da noite. A gente falou, não, vamos lá então. E a gente chegou lá, era como se fosse uma igreja, que era a igreja, o prédio era uma igreja, era a mas foi, prefeitura, era a sim, prefeitura. mas a estrutura era de uma bem clássica e botaram um telão gigantesco de cinema mesmo e as cadeiras e estava sendo exibido um festival, o filme seria exibido em como se fosse literalmente em praça pública. E tava tendo como se fosse um festivalzinho, várias barraquinhas, tendinhas, com petisco, né, Mate? É, E ele falou: não, vamos sentar aqui e ver o que que é esse filme. E foi muito chocante, né? Porque, velho, foi um filme que a gente viu, na verdade, foi uma ópera é. de uma. De uma. Ópera de Veneza, né? Acho que tocar Em em Veneza. Veneza, e a gente sentou lá e as pessoas realmente assistem. E foi muito legal essa experiência. Foi muito diferente. É, cara, e se tinha uns velhinhos sentados do nosso lado, o cara ficava até puto, você conversava. Tinha uma resenha, assim, né? Então acho que isso aí foi até interessante falar nisso. Eu tenho que até que achar a foto, que eu acho que eu acho não, que a gente tirou com a câmera analógica, né? E, cara, eu nunca procurei essa foto, ela tá lá no meio de todos, e eu lembro que a gente tirou essa foto, né? Então, bacana, vou colocar ela aí pra gente aí, nem sei se vai ficar legal, mas enfim, pra vocês verem. E no dia seguinte, a gente já realmente já estava chegando no fim da viagem, já estava muito cansado, muito. É canseira, né, cara? E Canseira. porque você está sempre fazendo alguma coisa. E esse dia, especificamente, o mate já estava mersur, né? O cara estava derretendo, estava delirando. Esse dia a gente até aproveitou para tirar umas outras fotos que meu pai tinha em É, Viena também. E na época estava em época de Dia dos Pais, a gente retirou uma dessas fotos em Viena que ele tinha para dar de presente para ele. é. Então, foi bem legal. E aí a gente falou, velho, vamos ficar de boa hoje? Acho que assim, eu tô cansado, você tá cansado, eu não quero fazer nada. Então a gente pegou uma dessas cobertinhas que a gente tinha, que tinha falado que só ia até o joelho. Falei, velho, vamos levar uma dessas e vamos deitar e botar numa praça, nesses parques no meio da cidade. E a gente chegou, botou uma delas no meio de um parque, deitamos, simplesmente dormimos, sei lá, mais de uma hora, ficamos dormimos Dormiu completamente. mesmo, pagamos. Pagamos, cara. Dormimos na praça. E, cara, com uma tranquilidade colossal, né, cara? Se a gente deixou as coisas, óbvio, né, um pouco mais perto da gente, mas assim, você não tinha medo que ia chegar alguém ali, né, mexer com as suas coisas, tinha, né, fazer alguma coisa de ruim com você. Então a gente só apagou ali, né, na praça ali, deitamos na grama e dormimos ali aquele dia ali, uma hora mais ou menos. E aí a gente andou, conheceu um pouco mais e falou, velho, vamos deitar de novo. Aí a gente achou um outro gramado em frente à Biblioteca Nacional de Viena, esse é um gramado grandão assim. Maravilhoso.
E esse aí não tinha nada, nenhuma árvore. A gente ficou olhando pro céu que tava sem nuvem, né, Mate? Ficou É, conversando, resenhando, a gente ficou umas 3 horas deitado aí também. Então esse dia a gente realmente ficou exatamente igual fala na música, né? Slow down, you crazy child, because Vienna waits for you. Então a gente ficou na calma, tranquilo esse dia. Foi um dia muito. Foi um dia. Esse dia eu realmente relaxei na viagem, sabe? Porque a gente é. tava tranquilo. E nisso a gente teve. A gente tomou a decisão que a gente ia para o nosso último destino, que era Praga. Só que como a gente estava de carro, no primeiro dia de Praga, a gente decidiu que a gente ia numa festa, né? E então a gente tinha que comprar um ferry, um boat que tinha aquilo. Mas antes Era disso, tipo a uma gente festa foi. no barco, né? Isso. E aí decidimos, fomos para esse. Voltamos para o camping. Fomos nesse festival de cinema de novo. Mas Vimos esse outro dia a gente filme, nem rendeu muito, né? A gente tava que estava cansado. meio ruim. O filme era em alemão, eu particularmente não entendi nada. Né? Nem eu tava entendendo nada também. E aí voltamos para o camping em Viena. Fizemos um macarrão esse dia. É, com a Fizemos galera um super lá. banquete. E voltamos. E no dia seguinte acordamos e partimos para Praga. E aí uma coisa muito legal que aconteceu é que na Europa não tem muito retorno das coisas. Se você errou o caminho, você vai ter que pegar outra estrada. E nesse dia, a gente estava vindo de Viena para Praga, é bem pertinho, né? Não é É, bem de perto. boa, é de boa. A gente errou o caminho. Então, a gente teve que sair da autobahn, aquelas pistas com muitas faixas, e teve que ir com uma pista que só tinha uma ida e uma volta. Então, a gente passou muito no interior da A República República Tcheca, né? Tcheca. E isso foi muito legal para a gente ver uma República Tcheca diferente, né? A gente vê que tem muitos traços de herança da União Soviética, que a população, você vê que tem muitas semelhanças e é uma Europa diferente do que a Europa da Áustria mais ocidental, né, Mate? É, tem uma diferença nítida, assim, eu acho que um pouco nas construções, né? Eu acho que as construções acabam que ficam, né, mais parecidas por ser uma coisa rural, mas você sente uma diferença ali, né? Porque ali foi justamente a União Soviética e, né, você dá para perceber um pouco do, né, do sofrimento que foi deixado ali, né? Então, assim, já não é mais muito aquele espaço que era, né, assim, vislumbrante, que você, né, brilhar, você vê, né, os detalhes das coisas são todos muito bem pensados. Ali já era um lugar mais, sei lá, um pouco mais frio, assim, né? Então, acho que tem nitidamente uma herança da União Soviética, como que é marcado, né? Então a gente percebeu um pouco ali essa diferença também, né? Principalmente por ter passado no interior e visto cada cidadezinha ali. E depois chegamos em Praga e esse camping, de longe, disparado, era o mais longe da cidade de todos que a gente ficou. E em Praga também tem um metrô de qualidade, isso é Muito bom, bom, muito bom. mas ele era longe. Então a gente estava muito longe, e essa informação é importante. É, Porque esse dia a gente decidiu que a gente ia fazer a última. Assim, fechar a viagem, porque no dia seguinte a gente ia passear, mas era o último dia, então a gente tinha que arrumar o carro, planejar tudo para poder voltar. E aí a gente decidiu que a gente comprou esse barco, né? Que era um barco open Uma festa no bar, open bar. e depois a gente ia para uma boate em Praga. E assim, muito legal conhecer uma galera de vários lugares do mundo esse dia, porque isso foi uma coisa até interessante da nossa viagem, que pelo fato da gente estar viajando em camping, e no carro, a gente teve pouco contato com outras pessoas. Foi uma viagem muito só nós dois, né? É, E aí acabou que esse dia a gente conheceu uma galera a galera dos Estados Unidos, tinha a galera da Austrália, tinha o pessoal, cara da sei lá, Itália. da Itália, tinha uma galera muito doida. E foi uma experiência muito legal também, de conhecer pessoas diferentes. Então a gente teve essa oportunidade de conhecer e a gente foi para essa. A gente foi nesse open bar, foi legal. É um barcozinho que passa Pelo pelo, canal de Praga, né? pelo canal de Praga. Praga é uma cidade muito legal e estava muito quente.
E esse dia, porque a gente achou que pra boate precisava ir à noite de roupa, precisava de calça, Nossa. a gente passeou em Praga de calça e blusa, só que a gente tava de preto. Então esse dia a gente tava. Esse dia foi o dia que eu delirei de calor, assim. A gente tinha que fazer pausa, tomar um sorvete, porque tava É. um calor assustador. E tem até uma história engraçada que esse dia a gente já tava cansado e a gente foi para essa boate, ficamos lá um tempo. E aí deu o quê? Umas 2h30, 3? Não, foi antes, 1h30, assim, 2 no máximo. A gente já tava muito cansado, porque a gente tinha dirigido o dia inteiro, saiu e ainda passeou o dia inteiro. E aí a gente tava No bebendo, sol rachando, bebendo. a gente falou, vamos embora, né? Aí Aí, cara, aí começou, acho que foi o maior risco que nós corremos a viagem inteira. Então, assim, nós fizemos tudo certo para chegar no final e correr um risco desse, né? Que foi tipo assim, a gente correu, contou muito com a sorte, né, cara? A gente saiu da balada e a balada era tipo meio que no centro, assim, da cidade. Então, tinha muito metrô, tinha muita coisa. Meu celular tava quase morrendo a bateria, detalhe, né? E eu olhei assim e falei, pô, nós temos que pegar esse trem. Só que esse trem, tipo, sei lá, os horários estavam todos confusos. Eu não sei se eu tava, né, já tinha bebido muito. E o trem, sei lá, velho. A informação não tava casando, não tava casando. Aí eu falei, Felipe, vamos esperar aqui nesse ponto. E uma hora esse trem vai chegar, a gente fica de olho, a gente precisa pegar o número tal. Aí beleza, era só um e levava a gente direto para casa. Cara, nós dormimos no ponto, cara. Nós literalmente dormimos no ponto. E aí o trem passava, passava, passava. E assim, e a gente ouvia o barulho do trem chegando, a gente olhava assim, não, não é esse não, tá de boa. E nessa aí, cara, a gente ficou, sei lá, uns 20, 30 minutos. Aí chegou o trem, velho. E chegou o trem. Aí eu falei, Felipe, vambora. Vambora. É esse aí. Caralho, caralho, vamos levantar, vamos levantar. E a gente, pô, entrou no trem, velho. Né? Entramos no trem, beleza. E aí falou, não, beleza, agora o único ponto é nós não podemos dormir no ônibus e perder o ponto. Beleza? Beleza. E meu celular era, que lá, 5, 10% ou menos. Aí beleza. Sentamos no trem, cara. E aí eu pus meu relógio aqui, peguei e tal, falei, velho, vou botar um timer aqui. Eu tava olhando no Maps, e aí o timer do Maps tava dando, tipo, 10 minutos você chega, sei lá. Cara, eu botei uns 40 minutos no relógio e, cara, sei lá, a gente ficou meio ali dormindo e acordava a cada estação. E, cara, foi uma loucura, né, Felipe? Esse momento aí foi sobrevivência, né, cara? E aí a gente chegou e parou no ponto que a gente deveria. Só que até desse ponto, até a gente deveria, que era o último ponto, até o nosso camping, eram uns 2 quilômetros. É, cara. Só que eram uns 2 quilômetros e lá as ruas não eram iluminadas e a gente passava por meio de um parque. Então Breu estava um danado. breu danado, 3 horas da manhã, na rua em Praga, a gente falou: o que a gente está fazendo, velho? É. Aí voltamos, dormimos, sobrevivemos, acordamos no dia seguinte. E a gente falou, a gente vai embora hoje, já vai para Frankfurt, passa na sua cidade, né, na cidade do Mate, ou ficamos aqui, passamos esse dia, a gente arruma o carro. E aí decidimos que a gente ia arrumar o carro Hum. e voltaríamos no dia seguinte. Então, ficamos o quê? Umas 3 horas arrumando o carro? Raul mais, porque também a gente tava de ressaca, meio bobo assim, e, e era muita coisa para fazer, porque tinha que a gente, né, Uma estabelecer coisa, uma vida no carro em 15 dias, né? E a gente uma tinha coisa que que a gente fez para fazer. sobreviver. Uma coisa que a gente fez para sobreviver foi que no começo a gente estava cada um usando a sua mala e a gente falou, velho, isso não é funcional. Vamos fazer o seguinte: a gente compra aquelas sacolas de supermercado e começa a colocar as roupas sujas nela. E aí a gente juntou nossas roupas sujas nessas sacolas, que já no final já eram duas, É, e a gente falou, não, agora já tá acabando, agora a gente tem que organizar. Demos uma limpa no carro, tiramos todas as comidas e voltamos para voltar, né? E fomos passear em Praga mais um dia, né, Mate? e eu Aí, tava imerso total. esse dia a gente foi no castelo, o cara tava suando.
E esse era o dia que ele já tava delirando de calor, né? Foi tenso. E esse dia foi engraçado também, que a gente tava passeando em Praga, e aí a gente viu um restaurante, era o quê? Tailandês? Era, velho, era um coreano, Copo chinês sujo. até. E um copo sujo mesmo. Muito, assim... Fomos pedimos macarrão, um camarão frito, tava gostoso, mas o camarão não tava muito Meio não. cru. Deu É. até um medo. É, fomos no castelo, né? Conhecemos o castelo de Praga, que lá é muito bacana. E uma coisa legal de Praga é que os castelos eram para ser brancos. Só que lá os castelos são pretos, mas eles não são pretos, eles eram brancos. E por causa da degradação, não é ferrugem, mas assim, da pedra que Oxidação era da branca, pedra. exatamente, ela ficou preta. Então os castelos são muito escuros. Isso muda muito o semblante que você tem de Praga em relação a Viena, que é tudo muito claro, né? É, assim, é interessante, né? Como que os detalhes mesmo fazem toda a diferença. E Praga tem uma vibe muito legal, tipo assim, mesmo tendo sido da União Soviética, eu acho que ainda permaneceu muito da história. Então, assim, é uma cidade muito legal, a gente recomenda total, assim, para mim, da viagem, assim, óbvio, tiveram momentos muito interessantes, mas, assim, turisticamente, a cidade mais legal, né, na minha perspectiva, foi Praga, porque é uma cidade muito diferente, tem de tudo, é uma cidade muito bonita, né, e eu achei bem legal. Ela tem várias culturas, né? Tem muito da coisa, você vê a arquitetura da União Soviética, assim, do período soviético, uma arquitetura mais industrial, vamos dizer assim, junto com uma arquitetura bem mais, Clássica, né, do antigamente, né. e então é bem legal e lá tava muito calor também. E uma coisa que eu achei legal é que o pessoal, as pessoas na República Tcheca, elas são muito mais receptivas do que no resto da É, Europa, né? muito mais. Acho que é assim, é uma nitidez, né? Se o pessoal já sofreu muito, né? Teve um estilo de vida muito sofrido, né? Então acho que eles tiveram, né, uma noção assim, também eu acho de um pouco mais de empatia com quem chega ali, com quem tá, né, trazendo bem também. Então, é, bem mais receptivos, trataram a gente muito melhor, né? Inclusive o pessoal lá do campo foi super bacana com a gente, ajudou a gente para a gente sair mais cedo, né? E aí a gente voltou para casa naquele dia e teoricamente a gente, né, voltou terminando a viagem aí, batemos uma perna de Praga para Frankfurt, que vai dar mais ou menos, sei lá, uns 800, 600 quilômetros, não lembro exatamente. E nessa aí eu acho que a gente foi fechando, né, a viagem, foi bem legal esse momento, porque eu acho que esse foi um dia, né, o dia do retorno, né? E E aí a foi gente foi dia de refletir tudo que foi a viagem, conversar como que sobre o foi, que. né? Então foi uma retrospectiva que a gente fez. É, E a gente voltou, a gente estava muito. Foi uma viagem muito legal, a gente estava muito, assim, cheio de ideias novas, sabe? Foi a hora tipo, putz, caralho, que tanta coisa que a gente viveu, que aventura. é. E aí voltamos para Frankfurt. E eu acho Entre... que cê- Não, pode falar. eu acho que uma coisa legal, Felipe, da gente passar assim, é que eu acho que a gente teve vários ensinamentos, né, na viagem, né? Toda essa jornada toda aí. E assim, eu queria pontuar tipo, três principais aprendizados. E, tipo, eu acho que podemos começar, tipo, você põe um aprendizado da viagem, põe um outro, e depois a gente chega num consenso mais um aí, que eu acho que, né, a gente pegou pra gente. Então, pra você, Felipe, qual que você acha que foi o principal aprendizado da viagem, né, que ficou dessa história toda que a gente fez? Qual que era aquele que eu tinha te falado? No dia que a gente estava voltando, Pô, cara, não vou recordar, assim, mas... não, velho, agora você me pegou. Foi assim. E, na verdade, o que eu mais tiro dessa viagem é que a viagem é sobre a viagem, sabe? Assim, Uhum. então, assim, as coisas. A viagem era sempre a viagem. Então, a gente estava no carro, a gente estava na viagem, a gente estava aproveitando. E é de dar valor para as pequenas coisas, sabe? Porque tudo aquilo é uma experiência nova.
Então, olhar com os olhos de enxergar e não só com os olhos de ver. Porque às vezes a gente está na viagem, a gente tem vários problemas e fala, que merda, que coisa ruim. E você deixa de valorizar tudo aquilo que você está vivendo, sabe? Então, às vezes a gente tinha algum problema e às vezes a gente desfocava o que era o ponto central do tanto que era inacreditável a experiência que a gente teve. Então, é, tipo, valorizar de fato as coisas que a gente tem, sabe? Eu acho que, assim, essa viagem me ensinou muito a valorizar as coisas, porque, assim, às vezes a gente tava vivendo uma experiência super única e você tinha É, outro problema e você deslocava, aí a gente voltava para aquela regra nossa. Isso não é um problema. Então, é. assim, foi Meio que, uma. meio que te dá uma visão sistêmica, né, cara? Tipo, do momento que você tá, tipo, eu acho que eu peguei foi que, tipo assim, por exemplo, às vezes a gente tava meio, sei lá, estressado em algum momento, mas você, tipo, quando você tira o foco, você fala, caramba, cara, peraí, eu tô tomando um café da manhã numa montanha na Suíça, eu tô dirigindo um carro numa estrada, tipo, na Europa. Então, de tirar um pouco a perspectiva do estresse e colocar num momento que você realmente está, né? Ver o que você tirou, assim, de ensinamento. Cara, eu acho que para mim foi muito interessante e eu acho que os dois estão um pouco interligados, né? Assim, são duas coisas, mas que ficam meio juntas. Que é essa questão que a gente falou muito de como que a forma como você narra e como você percebe as coisas realmente transforma a realidade que você tá. Então, tipo, a partir do momento que a gente falava, pô, não, esse lugar aqui é chato, esse lugar aqui é não sei o quê, a realidade se transformava daquele jeito. E eu acho que é muito legal a gente ter esse cuidado com as nossas palavras, esse cuidado com as nossas percepções e, enfim, as nossas perspectivas, porque de fato isso leva a gente a perceber a realidade de uma forma. Então, é importante sempre ter essa mentalidade que eu acho que está muito ligado com o que você falou também, de, pô, cara, olha onde eu tô aqui agora, né? Então, tipo, de sempre tentar manter, né, um pouco da percepção de uma forma positiva, porque se você manter ela negativa, as coisas vão ficar negativas para você, né? Então, Exatamente, de você. Às vezes, a gente fez o que a gente queria, e na hora que você consegue o que você quer, você não. Você reclama de onde você chegou, sabe? é, Eu acho que é um paralelo que a gente pode fazer para nossa vida. A gente almeja um monte de coisa. E quando a gente chega lá, a gente já quer pensar no próximo. E isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que, tá, voltando no ponto que eu tinha falado, que o mais importante não é o destino final, né? E isso que é o interessante dessa viagem. O mais importante foi a jornada e um monte de aventuras que a gente ficou aqui quase 2 horas conversando. Que o mais legal foi o tanto de coisas que a gente fez na jornada, não foi o destino final, né? Então isso é muito um paralelo para a nossa vida, de que não só o destino, o caminho é o mais importante, como tá cercado de boas pessoas, né? Então, assim, tá lá com você, e isso foi uma coisa muito. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, de ter a oportunidade, que, assim, muita gente não tem essa amizade com o irmão que a gente tem. Então, foi uma coisa, uma experiência muito legal que eu tenho certeza que quando eu tiver, sei lá, 40 anos e estiver contando para os meus filhos, eu falar, você não tem noção a aventura que eu vivi com meu irmão quando eu tinha 20 anos. cara, e eu acho que assim, até é bem interessante mesmo, que o propósito desse vídeo também é deixar isso gravado, porque eu acho que são Exato. histórias e a gente está aqui contando a nossa perspectiva e eu acho que o mais legal é que a gente possa deixar isso registrado, né, na eternidade, né, aí enquanto esse server do YouTube funcionar, a gente tem essa história contada. E eu concordo muito com você, assim, eu acho que a gente né, patinou um pouco, né, eu acho que durante a viagem, para a gente entender que não era sobre entregar o carro, né, em Frankfurt inteiro, óbvio, era do nosso objetivo, né, era consequência do nosso objetivo, mas eu acho que o objetivo era aproveitar o caminho todo, né, então é bom a gente sempre ter essa mentalidade de resolução, essa mentalidade de, cara, vamos sobreviver, vamos entregar, mas é importante a gente se abstrair um pouco disso, porque não é sobre né, a busca pelo prazer, mas é o prazer da busca, né? Então, assim, cara, a gente está no caminho, tudo que a gente está fazendo é viagem, a viagem é a viagem, né? Cada segundo que a gente está aqui,
é um momento válido, é um momento interessante. Então, eu acho que, para mim, né, eu acho que isso foi uma excelente experiência de duas coisas, né? Acho que a primeira de realizar um sonho, né, nosso e de pôr em prática, né? Eu acho que essa primeira jornada, essa experiência aventura. E eu acho que segundo, né, que foi uma baita aula de negócios, né, cara? Como que os negócios funcionam na prática, né? Como é que é uma sociedade, como que a gente pode fazer essa analogia com empresas também, como foi muito legal. Exatamente. E eu acho que é justamente o que a gente pode conversar no próximo vídeo, Uhum. dessa analogia que a gente fazia com negócios ao longo da nossa viagem, por que a gente acha que essa viagem foi tão importante para a gente É legal. e para o futuro do que a gente pensa que a gente quer como negócio, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que já deu um bom papo, né? A galera que chegou até aqui, te agradecemos muito a atenção, a dedicação de assistir essa história nossa. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. E fiquem à vontade para tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer Manda um. aí nos comentários curiosidades, coisas que você queria saber, histórias que você querem que a gente conte direito. Às É, vezes vocês quiserem também que a gente conte um pouco mais em detalhe, né? Alguma parte aí, só fala conosco. E também a gente se disponibiliza aí também, quem tiver interesse em fazer uma viagem parecida, obviamente, de conversar conosco. A gente vai estar super aberto para, né, trocar essa ideia, falar as dicas todas e passar tudo que a gente desenvolveu aí de material para vocês também utilizarem nesse tipo de viagem, né? O que é importante levar tudo isso, né? Então, mas se você ficou curioso para o próximo vídeo, se inscreve aí para você não perder quando ele for lançado. E muito obrigado.